Cidade de Lunyuan. Seus habitantes levam uma vida tranquila, mas há mais deles do que o normal. Os guardas do portão se perguntam se hoje é um dia especial. Não parece ser um feriado, mas há muitas pessoas no pátio. Um dos guardas ficou surpreso, pois seu colega não deve ser daqui. Afinal, o jovem mestre Zhenyu estava voltando do templo do anfitrião celestial hoje para ver como estava sua família. O templo da hoste celestial é o mesmo templo que eles dizem que, se você se tornar um discípulo, um dia se tornará um hegemon. O outro guarda se perguntou: será que existe mesmo um adepto desse templo na família Lun? Eu gostaria de vê-lo. Um enorme clarão apareceu de repente na frente dos guardas, e um poderoso feixe de luz. O Sr. Zhenyu apareceu na frente dos soldados. Um ancião apareceu e perguntou: quem está fazendo barulho aqui? Isso é ultrajante. Quem quer que esteja fazendo barulho está perturbando a família Lun. O jovem que flutuava no ar pensou: como um vagalume ousa competir com a lua brilhante? Ele perdeu a capacidade de voar e caiu no chão. A queda foi tão forte que se formou um buraco. O velho achava que o mais forte, no limite de seus pensamentos errantes, apareceu aqui. Ele é, afinal, 2 vezes mais forte que o mestre. Portanto, eles estão em perigo. Esse era Lun Zhenyu. Ele foi expulso do templo da hóstia celestial por roubar um medicamento milagroso. Todos na vizinhança ficaram atentos. Eles perceberam que a família havia insultado o templo das hostes celestiais. Sem o apoio do templo, essa família passaria por dificuldades. O velho não imaginava que veria o dia em que seu neto Zhenfei, que havia sido oprimido por Lun Zhenyu por tanto tempo, finalmente daria um suspiro de paz. Ele disse que não há nada para ver aqui. Esse homem desonrou a família. Seu corpo está manchando este chão. Devemos levá-lo embora rapidamente e enterrá-lo em um cemitério abandonado. Dizia-se que esse jovem era um canalha. Quem poderia imaginar que ele se tornaria um ladrão? Isso é uma vergonha. Ele desonrou a família deles. O jovem com hematomas no rosto abriu os olhos. O rapaz se perguntou se ele estava morrendo. De repente, houve uma explosão ensurdecedora. Uma coluna de poeira se ergueu. Todos se agacharam aterrorizados. O ancião, o chefe da família, apareceu. Ele perguntou: quem se atreveu a tocar em seu neto? O velho disse que seu neto ainda não havia morrido. Mas será que ele sobreviverá para se tornar o próximo mestre? O homem irritado disse que o velho pode ser o chefe da família, mas isso não significa que o neto mereça perdão. Ele não deveria tolerar isso. O jovem começou a respirar profundamente e a tossir sangue. O ancião ficou animado e perguntou o que estava acontecendo com seu neto. O ancião notou que, junto com o sangue, estava saindo veneno. Ele percebeu que seu neto havia sido envenenado. O idoso o pegou nos braços e o levou para dentro de casa. O homem mau pensou que esse jovem, Lun Zhenyu, não duraria muito. E então, seu Genfei seria o próximo na fila. Ele tomaria o lugar desse rapaz e se tornaria o chefe da família Lun muito em breve. O velho carregou o neto até a sala de treinamento. Ele tentou usar suas capacidades energéticas para limpar o corpo do jovem do veneno e fazê-lo voltar a si. O velho sentiu estranhas vibrações transmitidas pelo jovem. Sua mão começou a esquentar. Ele pensou: como isso é possível? O velho percebeu que o corpo do jovem continha um veneno perigoso. O velho definitivamente não sobreviveria se também fosse envenenado. Zhenyu estava quase morto. 2 meses se passaram. As moças diziam, quando o jovem foi embora, que ele era o mesmo cara. Elas ouviram que ele estava sem poder agora. Ele era uma vergonha para a família Lun e havia roubado o templo da hóstia celestial. A garota foi até o jovem e disse ao senhor que havia um vento forte lá fora. E ele ainda está muito fraco. E que era melhor eles voltarem para dentro. O jovem disse que se divertia ao ver aquelas moças falando pelas costas dele. A beldade de cabelos vermelhos disse ao jovem que ele era excepcional. A garota continuou: um dia ele alcançará o 9º céu e flutuará nele. O garoto achava que, com um corpo como aquele, ele não conseguiria nem viver. Muito menos desenvolver suas habilidades. Ele não se considera uma pessoa extraordinária. Um jovem acompanhado de empregados apareceu ao lado dele e disse que seu primo talentoso estava à sua frente. Talentoso no passado. Mas agora, ele parece fraco e patético.
O jovem pensou que Jian Fei tinha vindo para zombar dele. Jian Fei disse: "Como ele se atreve a ser impertinente com ele? Será que ele ainda pensa que é uma pessoa importante? Afinal de contas, ele não é nada agora." O jovem se virou e disse ao seu companheiro que eles estavam voltando para fora. Ele queria descansar. Jian Fei seguiu seu primo, gritando que ele não pertencia mais a esta casa, porque ele era um lixo e não merecia nada melhor. De repente, um guerreiro com uma espada apareceu no caminho do jovem. Era Hu Gongjiu. O guerreiro perguntou se ele realmente ainda não havia caído. Ele realmente quer lutar com ele? Jian Fei disse que ele estava andando agora. Ele se virou e saiu correndo. Ele não entendia o que esse guerreiro estava fazendo aqui. Ele não havia partido para encontrar uma cura. Ninguém o esperava aqui por mais 2 anos. Zheng Yu foi até o guerreiro e cumprimentou seu tio Hu. O tio pensou: por que seu sobrinho parecia tão doente? Será que ele realmente foi envenenado? A companheira do jovem, chorando amargamente, disse que o tio Hu precisava salvar o jovem. O jovem virou-se para a moça e disse que ainda não iria morrer. E pegou as mãos de sua companheira. O tio Hu disse ao jovem para não mentir. Na condição dele, não se vive mais do que 3 meses. Que tipo de patife você teria que ser para dar a uma pessoa o veneno celestial da morte? O tio deu ao jovem uma pílula e disse-lhe para tomá-la. Isso definitivamente o ajudaria. O homem acrescentou que era uma maldade envenenar um jovem com um veneno mortal. O tio Hu acrescentou que o jovem tinha pouca força própria. Sem essa pílula, ele não duraria muito. O jovem bebeu a decocção e disse ao tio Hu que a vinha tomando nos últimos 15 anos. Mas não havia nenhum benefício com ela. O homem disse: o quanto ele entende? É uma tintura de cornalina roxa. E como ele a tem dado ao jovem há tantos anos, deve ter feito algum bem. Deveríamos beber tudo, não sobrou muito. O tio Hu verificou o pulso e a qualidade da pele do jovem. Ele disse que o corpo do jovem estava muito fraco. Ele precisa ser fortalecido. Para isso, eles irão a algum lugar. O jovem deve se preparar. Zheng Yu disse que iria pedir a permissão do avô. O tio Hu disse que o jovem é tão fraco que não consegue nem mesmo proteger seu pai. Precisamos nos apressar, então eles devem ir para o lugar certo imediatamente. O jovem achava que seu tio ainda era o mesmo. Não era de se admirar que ele fosse o guardião de sua mãe. Ele a protegia da mesma forma. O tio é mais forte e mais enérgico que o avô. O jovem se lembrou de que, quando era pequeno naquele ano, seu tio havia se esforçado ao máximo para protegê-lo. A garota de cabelos vermelhos pensou que, agora que o Sr. Hu Gongjiu estava aqui, o jovem mestre se tornaria mais maleável. O jovem mestre definitivamente se tornaria o mais forte de todo o reino do meio. O tio Hu, sem nenhuma dificuldade, voou para o lugar certo, segurando o neto debaixo do braço. O jovem disse que seu tio Hu estava mais forte do que nunca, e perguntou de que limite ele era. Naquele ano, o tio Hu não foi considerado nem mesmo pelo templo da hoste celestial. Na vida, o homem tem 9 limites principais de desenvolvimento. Cada um deles contém 9 limites menores. O tio Hu, com o jovem em seus braços, chegou ao lugar certo e disse que eles estavam lá. Uma besta azul que cuspia fogo apareceu da grama alta. O tio Hu disse que foram eles que chegaram bem na hora. O formidável guerreiro, tio Hu, desembainhou sua espada e lutou contra esse terrível monstro. Ele disse que somente o sangue do monstro poderia ajudar o jovem mestre. O jovem pensou que fosse um tigre de chamas heterogêneo. Uma fera mágica de nível 6, com força igual à das mais fortes no limite do vazio. O tio Hu sabia o que fazer. Ele decidiu finalmente colocar o jovem de pé e curá-lo de todas as suas doenças. Então, ele destruiu esse monstro com um único golpe. Essa essência de sangue quintessencial do sangue do tigre das chamas contém uma quantidade extrema de energia. Sua concentração é fora de série. Ela ainda pode ser aprimorada artificialmente. Mas devemos ter cuidado para não explodir o corpo. O tio Hu sabia o que estava fazendo. Ele fez as manipulações e os aprimoramentos necessários e obteve um produto de alta qualidade. O tio Hu disse que esse produto é da mais alta qualidade. Não é adulterado, e disse ao jovem que o engolisse. O jovem engoliu e observou suas sensações. Ele disse ao tio que poderia suportar tal concentração de energia.
No momento seguinte, o jovem se sentiu mal. Ele vomitou. Ele vomitou. Os restos do veneno saíram de seu sistema. O jovem se levantou, ergueu a cabeça e gritou. Hu disse que o jovem poderia tomar tudo. Afinal de contas, ele tem o sangue de sua mãe. Depois de um tempo, Zhengyu voltou a si e sentou-se para descansar. O jovem tossiu um pouco mais. O tio disse que ele tinha conseguido sobreviver. E agora, ele está bem. Exatamente como ele pensava. Tudo graças ao sangue de sua mãe. A quintessência do sangue do monstro também removerá o veneno de seu corpo. Ele sentirá seus efeitos em breve. O tio Hu disse que agora eles haviam chegado ao estágio final. Ele deu uma jarra ao jovem e disse-lhe para beber toda a jarra de cornalina roxa. Na verdade, não há nada para beber. Depois que o jovem esvaziou o jarro, ele disse que se sentia melhor de alguma forma. Antes, ele achava que a poção era amarga, mas agora ela tinha um gosto bom. O tio disse que é assim que deve ser. O homem acrescentou que todos da linhagem de sua mãe sempre gostaram de cornalina roxa. Só que o jovem não gostava de bebê-la. O rapaz só provou a poção 15 anos depois. O homem olhou para o sobrinho e pensou que talvez ele tivesse um problema de linhagem. Se estivesse tudo bem, o sangue de sua mãe teria se manifestado muito antes. Lun Zhengyu se levantou orgulhosamente com a cabeça erguida. O jovem disse que já havia pensado que não era capaz de nada, mas graças a seu tio, ele estava de pé novamente. O jovem declarou que voltaria muito em breve. Um mês se passou. O tio Hu observava o sobrinho meditar. E elevando seu nível. O jovem havia atingido o limite de comunicação com as divindades. O tio Hu o elogiou. O homem disse que o corpo do jovem estava completamente limpo de veneno. O jovem levantou a mão e disse que, com apenas um mês de luta contra monstros de nível 6, ele estava completamente saudável. O envenenador claramente não contava que ele usasse esse método de desintoxicação. E como resultado, nivelando os efeitos do veneno em seu corpo. O tio Hu deu um suspiro de alívio. O sangue da senhora finalmente havia aparecido. Mas há momentos em que, por mais que você tente, isso não acontece. Quanto mais forte a afinidade com a coroa, mais talento é necessário para manifestá-la e controlá-la. É uma pena que não possam se reunir todos neste remanso. O homem pensou. Parece que ele terá que partir novamente, e o mais rápido possível. A mestra havia despertado a linhagem sanguínea desde os 8 anos de idade. Por isso, ela havia alcançado tais alturas. Não havia necessidade de adiar, ou seu potencial seria bastante reduzido. O jovem disse com entusiasmo que agora ele pode recuperar tudo para si mesmo, e ele não vê obstáculos em seu caminho. O tio Hu disse que todos ficariam muito surpresos ao ver um jovem em plena forma novamente. Um jovem não deve se arrepender do que perdeu lá. O senhor não precisa se preocupar com o passado. O futuro do jovem o aguarda muito além deste pequeno país. O jovem perguntou se o tio Hu queria dizer que ele deveria voltar para casa e ficar quieto por um tempo. O tio disse que é assim mesmo. O jovem deve voltar e esperar lá por 2 anos, até que ele retorne, e então o senhor sairá correndo sem dúvida. Agora todos na cidade pensam que ele está fraco e doente. Ninguém sabe que ele se recuperou e está pronto para agir. O jovem pensou que podia ver através de Lun Yuan. O jovem e seu tio voltaram a pé. O jovem anunciou que estava de volta. O rapaz foi até a casa. O vovô foi até o jovem e perguntou. Zhengyu voltou? Ele se recuperou? O jovem disse que não houve mudança. O vovô disse que não é nada. Então o jovem deve descansar primeiro. Ele está um pouco ocupado no momento porque está se preparando para a cerimônia. Zhengyu disse que entende tudo. Afinal de contas, o vovô é o chefe de toda a família. O rapaz disse que sabia que não era o único candidato. Portanto, ele não se importa com isso. O vovô respondeu que estava atormentado por sua consciência. Hoje haverá uma cerimônia para despertar a linhagem sanguínea. O neto disse que sabe de tudo e entende as consequências. Hoje, tudo na família Lun pertencerá a Jian Fei. O homem anunciou que a cerimônia de iniciação estava começando. Jian Fei já estava presente. Um dragão de fogo apareceu. Jian Fei estava pronto para participar da cerimônia. Ele esticou os braços para os lados e gritou. O homem disse com um sorriso no rosto que queria que seu filho tivesse a linhagem mais forte possível.
O velho pensou que, com o corpo de um guerreiro, ele seria muito mais forte do que os outros cultivadores. A cerimônia de despertar da linhagem sanguínea consumiu muita energia e foi a que mais consumiu a energia de Zhenfei. O dragão dourado circulou ao redor do jovem. O velho pensou: o que está acontecendo está muito longe do ideal. A beldade de cabelos vermelhos perguntou a Zheng Yu se ele participaria da cerimônia. O jovem fingiu ser fraco e disse à moça que não perdesse seu tempo com ele. Afinal de contas, ele não é ninguém agora. A moça discordou e disse que o cavalheiro tinha talento. De repente, houve uma explosão nas proximidades. Algo deu errado. O jovem disse que a técnica granizo de fogo do céu só poderia ser praticada sob luz solar intensa. A senhora disse que o cavalheiro havia sido queimado pelo sol e que ele não deveria se torturar. O jovem respondeu que depois da escuridão sempre vem o amanhecer. Os presentes na cerimônia disseram que a linhagem sanguínea de Zhenfei era muito forte. E supostamente, seu dragão dourado tinha mais de 30 metros de comprimento. Zhenfei estava muito orgulhoso. Zheng Yu estava em um lugar isolado, tomando um drink e comendo um aperitivo. Um primo se aproximou dele. O primo disse que ele estava no comando aqui agora. Zheng Yu se levantou e se dirigiu para a saída. Todos disseram que ele fugiu com o rabo entre as pernas. Ele é um verdadeiro covarde. Zheng Yu pensou que a linhagem sanguínea do primo havia despertado, mas ele só tem o 8º nível do limite do grande urso. Lixo sempre permanece lixo. O jovem entrou na biblioteca. Ele pensou que, ao lado de um marginal como ele, poderia fazer seus negócios em paz. Todas as técnicas da família Lun estão escondidas no cofre. O jovem se perguntou como poderia chegar lá. De repente, houve um clarão e um ancião apareceu na frente do jovem. O jovem disse que o humilde Lun Zhengyu queria ver o Elder Lun dele. O ancião perguntou por que o menino Eot tinha vindo para cá. O jovem respondeu: esse garoto quer encontrar as técnicas de batalha da família Lun. Ele pode entrar no cofre para encontrá-las? O velho disse de forma promissora. A geração Zen tem permissão para subir ao 2º andar. O ancião realizou manipulações mágicas e abriu a passagem. Ele disse que o jovem poderia entrar. O jovem se curvou e disse que o rapaz agradecia ao ancião. O jovem pensou que havia muitas técnicas marciais no templo da hóstia celestial. Só que ele estava praticando do lado de fora, fora do templo. Portanto, elas não estavam disponíveis para ele. E neste ano, ele teria permissão para entrar no templo. O jovem viu a inscrição em um manuscrito. Era bolas de fogo. Afinal, essa é uma técnica de batalha especial de nível humano. As técnicas marciais são divididas em 5 níveis: celestial, terreno, arcano, dourado e humano. Cada nível tem técnicas inferiores, intermediárias, superiores e especiais. O Zhengyu pensou que isso era perfeito. A maioria dos membros da família Lun tem técnicas de nível humano, há muito poucas de ouro. Mas essa é uma técnica especial de nível humano, não inferior às de ouro. Como ela poderia ser deixada no 2º andar? O jovem pegou o livro e ele tocou. Parece que essa técnica tem requisitos severos, perigosos até o limite dos pensamentos excitáveis e abaixo disso. Os cultivadores devem ser cuidadosos. O jovem se perguntou se, acima do limite dos pensamentos errantes, seria possível encontrar alguém que usasse essa técnica problemática. O cara pensou consigo mesmo, não conseguia pensar em uma maneira melhor. Zheng Yu decidiu que essas bolas de chamas eram muito simples. De repente, alguém bateu na porta. As batidas ficaram mais altas. O outro lado havia decidido arrombar a porta. Por que eles vieram agora? Um ancião apareceu do lado de fora, acompanhado de guerreiros. O estranho cumprimentou o Sr. Lun e perguntou quantos anos, quantos invernos. O velho perguntou: o que traz o chefe de Wang aqui? Nos dias do despertar da linhagem, quando todos estão ocupados, o pai de Zhenfei disse que aparentemente eles vieram aqui com uma provocação. O convidado deu os parabéns pela cerimônia bem-sucedida de despertar a linhagem sanguínea. Ele gostaria de saber os resultados de seu gênio dado pelo céu, possuidor de um talento sem limites. O convidado continuou: embora não existam talentos como esse na família Wang, é preciso reconhecer que também há rapazes dignos entre os jovens. Portanto, ele veio pedir conselhos. O velho pensou que,
Desde que Zheng Yu voltou e foi desonrado em público durante todo o mês, tanto a família Wang quanto outras famílias não fizeram nada além de causar problemas. O homem disse a seus oponentes: eles mesmos sabem muito bem o que aconteceu com o jovem. Será que eles estão realmente buscando um conflito de propósito? O idoso disse que Zheng Yu tinha um problema de saúde. Ele sugeriu que o Sr. Wang viesse em outra ocasião. O Elder Wang respondeu que ainda havia um longo caminho a percorrer. Eles ficariam muito desapontados se não trocassem experiências. O velho Wang continuou: ou será que seus interlocutores querem dizer que, além de Zheng Yu, não há mais jovens dignos na Vila Lun? De repente, Zhen Fei apareceu e disse que era ele, o digno representante da juventude da Vila Lun. Ele é a esperança desta família. E seu primo é apenas um perdedor. Jian Feng lutou com seu primo e o derrotou. Depois disso, o jovem repetiu que ele era a esperança da família Lun. Lun Zhenfei lutou com um representante da família Wang. A batalha não foi longa. O representante da família Wang teve um desempenho admirável contra Lun Zhenfei. O prefeito da cidade que estava assistindo a essa luta achou que esses dois guerreiros estavam no quarto nível do limite do grande urso. Bastava apenas um soco forte para que alguém vencesse. Lun Zhenfei, lutando, pensou que esse era apenas o nível mais baixo de despertar. O verdadeiro dragão ainda não estava lá. O líder da cidade achou que isso era suficiente para Wang Tianye. O velho achava que a família Wang havia escondido bem seu guerreiro. O guerreiro da família Wang havia obtido uma vitória convincente. O ancião Wang anunciou que a família Lun abriria mão de metade de tudo o que possuía nessa aldeia, ou não viajaria mais pelas estradas da cidade. Lun Zhenyu observou silenciosamente os eventos que estavam ocorrendo em sua aldeia. O ancião da família Lun disse que não tinha medo dessa tartaruga adolescente. Se a família Wang tem algo mais sério para expor, pode fazê-lo agora. O velho Lun disse que poderia acrescentar isso às suas palavras, e mostrou uma placa com a palavra céu escrita nela. O velho disse que Tianyi é um talento extraordinário. No próximo mês, ele irá para o templo do anfitrião celestial para se desenvolver. O velho Wang pensou: será que os adversários ainda resistirão depois disso? Zhen Fei disse que não havia perdido. Isso era impossível. Ele gritou que ainda podia lutar. Tianyi Wang foi até o jovem e disse que Zhen Fei ainda estava muito longe de seu primo. O diretor notou que alguém entrou e desapareceu. Ele pensou que alguém estava espionando a conversa agora. O prefeito da cidade pensou: Zheng Yu não se tornou uma escória? O jovem foi até a garota de cabelos vermelhos e disse a Qiu Ye para se preparar. Eles saem. O vencedor ganha tudo. É uma questão de tempo. Em um mundo onde a força é o valor supremo, ser fraco é o maior pecado. No caminho, o jovem mestre encontrou uma enorme cobra verde. Ela queria importunar o jovem. O jovem não hesitou e destruiu o réptil. Qiu Ye disse que o senhor era incrivelmente forte. A beldade de cabelos vermelhos brandiu sua espada e ficou muito orgulhosa do jovem. Zheng Yu disse que a garota também estava fazendo um bom trabalho. A beldade de cabelos vermelhos ficou muito feliz com o elogio do jovem. A garota anunciou que já estava no nível 8 de endurecimento pelo ar, e estava disposta a dar a vida por seu mestre. O jovem disse à moça para não falar daquele jeito. Ela é como uma família para ele. Ele não quer que ela morra. Os jovens olharam atentamente nos olhos um do outro. O jovem ativou o anel do vazio, e viu uma árvore crescendo bem longe. Nela, havia maçãs que reabasteciam o sangue. Era um medicamento milagroso médio de nível 1. O jovem colheu o máximo de maçãs que conseguiu carregar e disse que eles haviam passado muito tempo nas montanhas. Ele perguntou se a garota já havia se acostumado com isso. Qiu Ye disse que ela não tinha medo de nada quando o mestre estava por perto. O jovem ofereceu uma maçã para a garota comer. Ele disse que isso a ajudaria a chegar ao 9º nível. À noite pegou os jovens na floresta ao pé da montanha. Alguém estava se aproximando secretamente do Lun Zhengyu em repouso. O homem desconhecido não estava sozinho. Havia vários deles, e eles achavam que tinham encontrado um jovem. Os vilões começaram a cercar o acampamento onde Zheng Yu e seu companheiro estavam descansando. O jovem acordou e abriu os olhos. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Quem estava na frente dele? Os vilões apenas riram em resposta.
O estranho disse que eles vivem bem aqui. E já conseguiram destruir um monte de feras mágicas. Os vilões olharam para dentro da tenda e se certificaram de que não havia ninguém lá. De repente, Qiu-Ye saiu correndo da caverna próxima e correu para seu mestre com gritos de "Socorro! Socorro!". A garota se agarrou ao jovem. Ele lhe disse para não se preocupar. Afinal de contas, ela já havia avançado para o 9º nível. A garota gritou com medo de que houvesse monstros de 3º nível na caverna. Zheng Yu disse a ela para soltar sua mão primeiro. Os vilões estavam assustados, pois havia realmente um monstro de nível 3 por perto. Eles não sabiam o que deveriam fazer. Esse é o 5º nível do limite de comunicação divina, ou até mais alto. Os principais e os vilões disseram que, afinal de contas, há muitos deles, e eles serão capazes de lidar com esse monstro. O jovem não demonstrou nenhuma preocupação. De repente, um monstro aterrorizante e horrível de nível 3 apareceu na caverna. Ele estava caminhando acompanhado de fogo. Tudo ao seu redor estava em chamas e queimando. O monstro era terrivelmente assustador. Zheng Yu achava que ele era realmente perigoso. Todos gritaram que esse monstro estava com raiva. Todos que puderem devem fugir. O jovem disse que o feroz macaco de fogo tinha que ser tão feroz. O jovem decidiu lutar contra o monstro em um combate corpo a corpo. O monstro não percebeu o poderoso golpe e, assustado, fugiu. O monstro estava mortalmente ferido e não conseguia correr muito. A garota perguntou se seu mestre estava bem. Zheng Yu disse que esse macaco havia lhe batido antes de morrer. E agora ele está ferido. Os vilões disseram. Mas o jovem acabou com aquele monstro. Zheng Yu disse que queria acabar com aquele macaco. A moça se ofereceu para tratar de seus ferimentos. Os vilões pensaram que bestas mágicas tão fortes geralmente têm tesouros escondidos em suas cavernas. Então, eles partiram para encontrá-lo. Qiu-Ye lhes disse para não se atreverem. Esse macaco de fogo foi destruído por seu mestre, e ele não permitiu que os vilões vasculhassem a caverna. O vilão se aproximou da garota e segurou seu rosto. Ele disse: "Mais uma vez ela começa a falar sobre seu mestre. Será que ela é a namorada dele?" A garota gritou para que o vilão não a tocasse. O vilão disse que seu mestre estava ferido e não seria capaz de protegê-la. A beldade de cabelos vermelhos disse que aqueles vilões eram canalhas ingratos. Se não fosse por seu mestre, todos eles já teriam morrido nas mãos do macaco de fogo. De repente, algo imprevisto aconteceu. Um dos vilões caiu de cara no chão. O outro vilão parecia estar ferido no pescoço e seu sangue corria em todas as direções. Zheng Yu disse para eles irem embora. O vilão disse que o jovem estava exausto da batalha com o macaco. Ele também está ferido. Todos devem atacá-lo juntos agora. Utilizando suas capacidades de energia e feixes todo-poderosos, Zheng Yu começou a destruir sistematicamente os bandidos. O jovem perguntou se havia mais alguém que quisesse tentar lutar com ele. Os bandidos decidiram vingar o jovem por seus companheiros. Eles planejaram atacar o jovem com suas espadas na frente deles. Lun Zheng Yu continuou a aniquilar sistematicamente os bandidos. Os bandidos não tinham chance de sobreviver. O jovem endireitou todo mundo. A garota correu até o jovem e pediu que ele cuidasse de seus ferimentos. Zheng Yu disse a ela para não chorar. O jovem disse que estava bem, e depois de perder a consciência, caiu no chão aos pés da beldade ruiva. O sangue escorria de seus ferimentos. A garota gritou de medo. Ela gritava para que seu mestre a segurasse. Depois de algum tempo, o jovem voltou a si. A companheira do jovem estava segurando um bebê macaco de fogo feroz. A moça disse que o macaco estava zangado por causa do filhote. Afinal de contas, ela o estava protegendo. A menina acariciou a cabeça do macaquinho e disse a ele para se comportar, e que não expressasse nenhuma agressão ao Sr. Zheng Yu. Zheng Yu perguntou a Qiu-Ye o que eles fariam com essa fera. A garota se ofereceu para ficar com ele. O jovem disse que não achava uma boa ideia, e perguntou se ela estava machucada. O macaquinho se soltou dos braços da menina e correu para o fundo da caverna. A menina perguntou: "Para onde ela correu?" E a seguiu. Um macaquinho veio correndo para o tesouro incalculável que havia sido acumulado por um feroz macaco de fogo. Era exatamente como os bandidos haviam previsto. O jovem encontrou um pergaminho secreto entre os tesouros e decidiu se familiarizar com seu conteúdo. Era como um mapa.
Havia uma corrente de dragão marcada no mapa. O jovem disse que era lindo. O jovem disse a seu companheiro que esse era um mapa de Dragon Creek. É o lugar mais perigoso dessas montanhas, mas também é o mais rico em tesouros e objetos de valor. O jovem escutou e percebeu que alguém estava vindo de fora. Esse alguém achava que tinha havido uma batalha aqui recentemente. Ele viu o cadáver de um macaco de fogo morto. Zheng disse a seu companheiro para ficar quieto. Eles não estavam mais sozinhos aqui agora. Muitas pessoas foram até essa caverna. Havia uma carroça puxada por cavalos com elas. Um ancião que estava entre eles sugeriu que passassem a noite ali. Já era tarde do dia. Zheng estava frustrado. Eles deveriam ter escolhido essa caverna em particular. O jovem olhou para fora e viu um homem em uma carroça. Ele decidiu que essa era, de toda a expedição, a mais importante. Um dos guerreiros, o chefe dos rastreadores, foi até o fogo que estava morrendo e tocou as brasas. Ele disse a seu mestre que o fogo havia sido apagado recentemente. Pode haver mais alguém nessa caverna além deles. Os hóspedes recém-chegados pensaram que talvez essas pessoas ainda não tivessem ido embora. Então precisamos encontrá-las. De repente, outro monstro apareceu na caverna. Os guerreiros que foram enviados para encontrar os humanos ficaram assustados. De onde veio essa coisa? Era uma jiboia com chifres, um monstro supremo do 3º nível. Os guerreiros saíram correndo da caverna. O macaco bebê deu meia volta e saiu correndo na outra direção. Os jovens decidiram segui-lo. O velho disse que aqueles guerreiros eram covardes. Eles fugiram bem na frente de seu mestre. Como você pode lidar com eles? Por via das dúvidas, o ancião colocou sua espada na frente. Zheng disse a seu companheiro que essas pessoas estavam se movendo em direção à corrente do dragão, de acordo com a rota no mapa secreto. Então, eles são as pessoas do Templo da Hóstia Celestial. Os jovens alcançaram um pequeno macaco. Ele estava sentado em um dos picos das montanhas próximas. A garota disse que foi o macaco que os salvou. Ela os levou para fora da caverna. E ela provavelmente chamou a cobra. Por que outra razão haveria uma jiboia com chifres na caverna de um macaco de fogo? O jovem disse que era o macaco que considerava sua companheira como sua mãe. O jovem pensou que, se algo acontecesse, a garota não teria forças para lutar contra o povo da família Wang. Ele não poderia levá-la com ele. O jovem disse à beldade de cabelos vermelhos que voltasse. Ele ainda tinha mais uma coisa a fazer aqui. A garota ouviu um som estranho e contou ao jovem sobre o ocorrido. Mas o jovem já tinha ido embora. O que Zheng queria fazer era devolver algo. O tesouro do macaco de fogo havia sido desviado pelas pessoas que vieram passar a noite nessa caverna. O jovem estava acompanhando essa expedição há muitos dias. Eles caminharam ao longo do córrego do dragão. De acordo com os registros do Templo da Hoste Celestial, o Riacho do Dragão é assim chamado porque um grande dragão caiu nele. Seus restos mortais desapareceram sem deixar vestígios. 100 anos de busca foram inúteis. O jovem pensou que era improvável que eles estivessem indo para lá por causa de Wang Tianyi. Isso significa que eles estavam indo para lá por causa dele. A expedição continuou seguindo a rota estabelecida. O jovem continuou a observá-los. O ancião percebeu que havia algo errado e disse a todos que preparassem suas armas. Zheng pensou que esse velho estava se comportando de forma muito diferente da época em que ele teve um encontro com a jiboia. O velho não estava errado. Antes da expedição, um monstro enorme apareceu por trás da montanha. Era um macaco-dragão. O feroz Fire Ape não era páreo para o macaco-dragão. Esse é o poder da corrente do dragão. Esse é aquele que tem muita linhagem de sangue de dragão. Um dos guerreiros sorriu e disse que o monstro à sua frente era apenas um macaquinho. Ele se virou e jogou uma carga concentrada de energia nesse monstro. O jovem pensou que se tratava de um guerreiro divino. O macaco recebeu essa bolha de energia e brilhou de forma não natural. O monstro ficou atônito. O jovem pensou que esse homem era monstruosamente forte. O velho disse ao mestre que parecia não haver nada aqui. O mestre respondeu que entendia muito. Se estivesse na superfície, o templo da Hoste Celestial já o teria encontrado há muito tempo. O monstro estava deitado ali, sangrando. O mestre segurou sua pérola da vitória em suas mãos. Zheng pensou que havia tirado essa pérola do corpo de um monstro derrotado.
Eles não têm essas pérolas em seu país. Com certeza o templo do anfitrião celestial deve ter participado disso. O velho perguntou ao mestre se o dragão havia realmente caído aqui. O mestre disse que é claro que sim. O templo da hoste celestial estava procurando por ele há muitos anos. Infelizmente, os restos mortais desse dragão lendário foram escondidos em segurança. O mestre soltou a pérola de sua mão e ela voou e apontou para um lugar. O homem disse que era aqui. O velho objetou que esse lugar estava vazio. De repente, houve uma explosão e algo incomum brilhou no céu. O mestre pensou que era ali que a verdadeira corrente do dragão estava escondida todo esse tempo. Todos viram uma verdadeira corrente de dragão e gritaram: "Viva o grande mestre!" O mestre disse que achava que o tesouro estava nessa caverna, e disse aos guerreiros que fossem em frente. Os guerreiros ficaram assustados e disseram que parecia haver alguém lá dentro. Eles acrescentaram que o mestre precisava ver isso imediatamente. Genil entrou na caverna e achou que era seguro. Ele podia sentir um cheiro agradável. Definitivamente, havia tesouros lá dentro. Ele pensou que eram tesouros desagradáveis. O mestre seguiu seus guerreiros. Eles descobriram os restos do dragão à frente. Os guerreiros gritaram que haviam encontrado um grande tesouro. Os restos mortais do dragão estavam flutuando em um líquido vermelho. Parecia sangue. Genil, olhando por trás da cobertura, pensou que o lendário dragão estava de fato aqui. O jovem sentiu que havia algo errado. De repente, o dragão abriu o olho. Todos pensaram que não poderia ser. O dragão ganhou vida, ergueu-se acima da água e abriu sua boca de dragão. Ele mostrou seus dentes terríveis e afiados. Todos gritaram de medo pelo fato de o dragão ter ganhado vida. O mestre gritou que não se tratava de um dragão. É apenas uma fera mágica que vive aqui. Ela vive dentro do esqueleto do dragão. O mestre ordenou que os guerreiros atacassem e o destruíssem. De repente, todos os guerreiros começaram a morrer. Crescimentos de gelo de tamanho enorme começaram a perfurar todos os guerreiros. Havia sangue por toda parte. Genil observou de seu esconderijo, enquanto todos que estavam perto da fera mágica morriam. O jovem pensou que esse monstro só precisaria de um ataque para eliminar todos. O jovem ressaltou que nem todos haviam morrido, mas agora restavam apenas 4 deles. O dragão também atingiu o mestre com sua arma mortal. O mestre foi pregado em uma rocha gelada. Ele tossiu, mas se manteve firme. O jovem pensou: não é de se admirar que ele seja tão forte. Afinal de contas, é o poder dos ossos de dragão. O mestre disse que ele não deveria se intimidar e que tinha algo. O mestre retirou uma pequena espada que cabia na palma de sua mão. Não havia nenhum artesão em seu estado que pudesse fazer outra peça tão magnífica. O jovem pensou que a destruição desse monstro valeria a pena. O mestre disse para deixar que o velho e o guerreiro ao lado dele ganhassem tempo. O mestre acrescentou que não via outra maneira. O velho desembainhou sua espada e se preparou para resistir a esse monstro mágico. O mestre pensou: que tipo de gente desprezível está acompanhando-o? Eles não conseguem nem mesmo realizar tarefas simples. O homem aplicou um ritual mágico e disse ao monstro para morrer imediatamente. O monstro explodiu em chamas. O velho ficou surpreso. Esse monstro estava realmente vivo e estava crescendo dentro do esqueleto do dragão. O velho acrescentou que daqui a 100 anos ele seria um dragão de verdade. Ele disse ao grande mestre que se tratava de um espécime raro. O mestre concordou e disse que não se importava com isso. A recompensa para ele seria enorme. Agora, tudo pertence a ele. E riu. De repente, Genil apareceu atrás desse mestre. Ele se lançou sobre o homem com a intenção de desferir um golpe impressionante. O jovem deu um soco no mestre e causou um ferimento sangrento em suas costas. O homem, tossindo sangue, perguntou surpreso como ele se atrevia a atacá-lo pelas costas. Será que ele não sabia com quem estava lidando? O jovem disse que não havia feito nada de errado. No entanto, o templo das hostes celestiais o havia tratado de forma cruel e injusta. O jovem acrescentou que destruiria aquele mestre agora e não choraria por ele. Genil massacrou o homem. Ele se ergueu triunfante sobre o corpo sem fôlego. O velho estava assustado e disse que eles não tinham feito nada de errado com o jovem, e pediu a ele que os deixasse ir embora. O jovem disse que eles recorreram ao templo das hostes celestiais
para ajudá-los a destruir sua família. E depois disso, eles pediriam misericórdia? O velho disse que era melhor o jovem não forçá-lo a lutar com ele, ou ele o destruiria. Zhen Yu se perguntou: como o velho poderia ter certeza de que cumpriria sua ameaça? Tudo o que ele tem em seu arsenal é apenas um punhado de vento frio, uma técnica de baixo nível. O jovem enfrentou o velho e, usando suas capacidades energéticas, causou danos irreparáveis ao oponente. O idoso gritou que havia machucado o braço. O companheiro do velho gritou que ele destruiria Lun Zhengyu imediatamente. O guerreiro disse que seu rival havia crescido. E todos haviam se esquecido de que ele já havia sido uma pequena e fraca tartaruga. Ele acrescentou que, para ele continuava assim. Zhengyu continuou a massacrar o idoso. A boca do ancião estava sangrando, e seu peito estava em chamas. O jovem disse que agora era a vez do oponente. O ancião acrescentou que o jovem não se safaria de sua morte. O templo das hostes celestiais não deixará isso acontecer. E o jovem soberano não deixaria isso acontecer. O jovem perguntou: era ele quem deveria lhe agradecer por aquele veneno, não era? O rapaz acrescentou que ele era o único que não deixaria o templo da hoste celestial sozinho. Zhengyu pressionou o ferimento do idoso. O idoso gritou alto de dor. O velho riu e disse: ele realmente acha que pode dominar o soberano? Ele destruirá o jovem. É uma pena que não seja agora. Suas habilidades são as mais raras da terra. São um presente do céu. Esse jovem não é páreo para ele. O jovem disse que era o idoso que estava falando demais e o empurrou para o chão. O velho caiu com o rosto no chão. O rapaz acrescentou que ele não precisava se preocupar, pois seu soberano logo se juntaria a ele. Isso é apenas o começo. Zhengyu ficou perto do rio de sangue e percebeu que podia sentir um forte odor. O jovem olhou para cima e viu as estalactites. Um líquido estava pingando delas. O jovem preparou uma tigela e pegou uma gota desse líquido. O jovem provou o líquido. Ele sentiu uma mudança em seu interior. O cara percebeu que podia andar no ar. Esse é o limite dos pensamentos errantes. Seus ferimentos foram curados, e seu nível subiu até o limite dos pensamentos errantes. O jovem pensou que, em um gole, havia conseguido um grande avanço em seu desenvolvimento. Que tipo de poção mágica é essa? Zhen Yu lembrou-se de que havia visto registros do leite da eternidade nos livros do templo da hoste celestial. O jovem pensou que seu poder era tão grande, ele ainda não havia despertado sua linhagem sanguínea. Se ele acrescentasse esse leite de valor inestimável e o lendário lago de sangue de dragão a tudo o que já tinha, seria um pecado perder essa oportunidade. O jovem assumiu a postura de lótus, sentou-se no meio do rio de sangue e começou a meditar. Ele não perdeu essa oportunidade. Seus ferimentos foram finalmente curados. E ele passou para outro nível. As pessoas da cidade viram um estranho fenômeno atmosférico. Um enorme feixe de luz perfurou o céu e foi direto para o chão. Eles perceberam que algo estranho estava acontecendo no céu. Precisamos informar rapidamente o governador da cidade sobre isso. O jovem sentiu uma dor terrível. Ele percebeu que estava prestes a atingir seu limite. O dragão de fogo que apareceu ao lado de Zhen Yu tomou seu lugar de direito atrás dele. O jovem tentou colocar em prática o que havia conquistado. Ele lutou contra uma fera poderosa. Na floresta, ele cortou árvores com um único movimento de sua mão. O jovem disse que uma fera de nível 4 não conseguia nem mesmo resistir a um único golpe. O limite dos pensamentos errantes é algo especial. O jovem percebeu que outros guerreiros estavam chegando ao local. Ele pensou que fosse alguém do templo da hoste celestial novamente. Será que eles realmente vieram buscar o cadáver do dragão? Zhengyu achou que estava ficando muito cheio e decidiu voltar para casa. Ao voar até a casa, o jovem viu uma beldade de cabelos vermelhos esperando por ele no gramado. A garota o viu e gritou que Qiu Ye estava muito preocupado. Ela se agarrou ao jovem e disse que algo estranho estava acontecendo nas montanhas nos últimos 2 dias. Ela estava com medo de que algo tivesse acontecido com o mestre. Ela estava até mesmo indo procurá-lo. O jovem disse que estava tudo bem, que tinha chegado são e salvo. A garota disse que eles estavam indo para casa, e que ela prepararia cavalos para esse fim. O jovem respondeu que isso não era necessário. O jovem pegou a menina em seus braços e pulou. Eles voaram para casa pelo ar.
Os jovens seguiram em frente pelas florestas e campos. O jovem continuou a segurar a garota em seus braços. À frente deles, ele ouviu os sons da batalha. Os pássaros que voavam perto deles também sentiam o cheiro de algo. Os jovens viram que era a casa da família Lun que estava pegando fogo. A garota gritou de medo. Os vilões que iniciaram o incêndio estavam triunfantes. O velho disse que a poderosa família Lun acabou não sendo nada. Um guerreiro do templo da hóstia celestial disse que levaria a cabeça do chefe da família Lun com ele hoje. De repente, houve uma explosão. Foi Zheng Yu quem apareceu. Os guerreiros do templo da hóstia celestial perguntaram quem estava na frente dele. O jovem disse que agora é ele quem vai destruir o vilão. E deu um golpe esmagador em seu rival. O vilão achou que seu oponente era muito rápido. Como ele poderia ter tanta força? O jovem decidiu dar o golpe final. Ele usou o sino dourado, uma técnica de alto nível. O jovem achava que era tão forte que estava apenas levemente rachada devido ao forte golpe. Zheng Yu disse: agora está claro de quem é o trabalho. Se um golpe não for suficiente, ele atacará novamente, e seu oponente não vai durar muito. O guerreiro do templo da hóstia celestial disse que não tinha tempo, e sacou uma arma mágica. O jovem olhou para as consequências do sino dourado. O próprio sino estava se desintegrando. O guerreiro do templo da hóstia celestial disse que estava prestes a destruir seu oponente e usou uma arma mágica. O governador da cidade estava por perto devido ao seu dever. Ele achava que o templo da hóstia celestial era um lugar assustador. Se essa loucura continuar, até mesmo os celestiais mais fortes terão que ser protegidos. Houve uma poderosa explosão de energia e o jovem voou para trás. O guerreiro do templo do anfitrião celestial pensou que só havia usado um artefato tão poderoso para nada. O guerreiro se voltou para o chefe da família Lun e disse que, se alguém era culpado, era apenas seu neto. Tudo o que aconteceu aqui ficaria em sua consciência. É uma pena que a linhagem sanguínea seja interrompida aqui e agora. O guerreiro ficou terrivelmente surpreso e recebeu uma explosão de energia igualmente poderosa. O sangue jorrava do ferimento e de sua boca. Zheng Yu disse que todas as pessoas do templo da hóstia celestial são bastante arrogantes. O jovem acrescentou que a tigela do vazio com a técnica do sino dourado é uma grande coisa. Depois de ativar a linhagem sanguínea, Lun Zhengyu obteve a habilidade contida nas escamas de dragão, ou seja, a invisibilidade. Outro guerreiro apareceu no céu. Era Song Lian, do templo do anfitrião celestial. Esse guerreiro ficou surpreso por não ter conseguido lidar com o jovem. Ele achava que somente usando o Void Bow ao máximo, eles seriam capazes de contê-lo. Ele não entendia o que era esse jovem? Esse guerreiro sofreu o mesmo destino que o anterior. Ele também foi atingido e perfurado. O jovem pensou que primeiro eles destruíram sua casa. Depois, destruíram sua família. Então agora o jovem quer que eles respondam com seu sangue. Os jovens na orla da floresta estavam sentados em volta de uma fogueira. Eles olhavam para o fogo em silêncio. O idoso que estava apoiado em seu neto disse que tudo se devia a ele. O ancião se desculpou e disse que, se não fosse por ele, a família deles teria morrido há muito tempo. O jovem disse que o passado permanece no passado. De agora em diante, ele faz parte da família Lun. Diante do jovem e de seu avô, surgiu a xícara do vazio, a cornalina da eternidade. O velho disse que cada gota de cornalina eterna vale seu peso em ouro. E o jovem tem muito disso. O jovem disse que encontrou essa taça enquanto procurava o homem do templo da hóstia celestial após a batalha. Com essa taça, sua família será invencível. O ancião concordou e disse que isso estava destinado a acontecer. E uma lágrima mesquinha e máscula escorreu por sua face. O templo das hostes celestiais. Uma estrutura majestosa. O governante está sentado no templo. Ele perguntou como 3 fortes lutadores com seu amuleto de espada não conseguiram derrotar um Lunia. O líder disse que eram todos eles, marginais, e que ele não contaria com eles da próxima vez. O velho reclamou. Ele disse que testemunhas oculares disseram que Sun Lian havia golpeado Lun com aquela espada o máximo que pôde, mas ainda não conseguiu derrotá-lo. Algo não está certo aqui. O líder pensou que mesmo que o veneno de esperma não o matasse, não seria tão fácil se livrar dele. Mas a família Lun não pode ser deixada viva.
O líder disse que estava dando ao comandante 6 amuletos de espada. Eles devem se dividir em pares e agir. Os fortes combatentes disseram que o senhor deveria ter certeza de que eles eliminariam a família Lun da face da terra. O líder disse. Ele agora se perguntava se Lun Zhengyu seria capaz de enganar o destino desta vez. Os civis estavam na floresta. A coisa mais próxima do reino do hospedeiro celestial era o estado mais forte de Feiyu. Zhengyu disse que esperaria até que todos tivessem um bom descanso. Depois, eles iriam para lá com os homens do imperador. A influência do templo do anfitrião celestial não deveria se espalhar por lá. O velho perguntou se eles seriam capazes de deixá-los ir embora tranquilamente. O jovem disse que poderia montar uma armadilha para atraí-los. É uma técnica especial para praticar a respiração. Todos podem usá-la para se aperfeiçoar. O velho disse que não pode ser assim. Acontece que uma pessoa com essa técnica pode ficar cara a cara com as pessoas do templo das hostes celestiais. Um jovem mostrou como o fogo pode ser ativado em um espaço vazio. Todos disseram que era incrível. O jovem explicou que essa era outra habilidade que se manifestava com o despertar do sangue do clã. Com ela, é possível controlar livremente as chamas. A habilidade é concedida pelo céu. O idoso disse que esse jovem era a única esperança deles. Ele está orgulhoso de seu neto. O neto e o avô se abraçaram. O neto disse ao avô para ficar calmo. Com essa técnica, ele não teria dúvidas sobre suas habilidades. O avô pediu ao neto que lhe prometesse que continuaria vivo de qualquer maneira. O neto prometeu. O jovem disse que definitivamente sobreviveria enquanto derramava o sangue do templo do anfitrião celestial, e quase a memória das pessoas que partiram do clã do dragão. O jovem disse que estaria na cidade de Lunyuan em 2 dias. Eles também poderiam deixar o reino das hostes celestiais. Algum tempo se passou. A beldade de cabelos vermelhos estava se divertindo com o macaquinho de fogo. A garota chamou o macaco de Xiaohong e perguntou se ele estava com fome. Xiaohong estava sempre com fome. A menina disse que isso não funcionaria. Ela lhe daria apenas 1 gota de leite por dia, e nada mais. A garota disse que estava orgulhosa de seu Xiaohong. A bebida de energia eterna não conseguiu salvar muitos viajantes perdidos, e ele continua bebendo-a todos os dias. Que bom mestre ele tem. A garota ouviu alguém perguntar o que ela tinha contra seu mestre? A beldade de cabelos vermelhos ficou muito feliz quando viu o jovem voltar. O rapaz lhe perguntou por que ela estava acordada. Já era muito tarde. De repente, o jovem sacou uma adaga e perfurou com ela o homem que estava escondido nas proximidades. O garoto pensou que era um batedor que tinha vindo para descobrir a localização do clã dos dragões. Isso continua mesmo depois de meio mês. Zhengyu disse que eles não podiam mais ficar aqui. A garota estava assustada. Os jovens se despediram novamente. Qiuye disse que era muito perigoso ir até lá sozinho. O jovem disse que não havia nada que ele não pudesse fazer. Ele pediu que ela confiasse nele. O jovem perguntou se a garota queria ir para Feiyu ou ficar com ele. A jovem respondeu que pertencia ao mestre. Para onde o mestre for, ela o seguirá. O jovem lhe disse para esperar por ele aqui amanhã. Ele viria buscá-la assim que terminasse seus negócios. Cidade de Lunyuan. O oponente perguntou. Como Lun Zhengyu se atreveu a voltar? Será que ele estava buscando sua perdição? O jovem ativou o dom do céu. Todos perguntaram o que era? Zhengyu disse a todas as pessoas do templo da hóstia celestial que lhe mostrassem favor e desaparecessem de seu caminho. Porque Lun Zhengyu havia retornado. Os guerreiros locais disseram que esse jovem é muito descarado e engana as pessoas. Devemos tirar a vida desse moleque. O outro guerreiro lhes disse que não se deixassem enganar. Esse jovem poderia facilmente lutar contra cada um deles. Eles não eram páreo para ele. Temos que esperar por Fang Shi. De repente, Zhenyu estava bem perto desses guerreiros. Os guerreiros se dispersaram com medo. O jovem perguntou para onde eles estavam indo. Os guerreiros assustados gritaram que esse jovem era muito forte. Eles precisam urgentemente de uma espada mágica. Quando foi que esse garoto se tornou tão forte? O garoto pensou que possuía um grande tesouro. Nessa ocasião, o jovem lamentou que seus oponentes fossem muito fracos. Um dos rivais do jovem pensou que ele não apenas era incrivelmente forte, mas também pertencia à linhagem de dragões da Mao Shan. O jovem ficou de pé, elevando-se sobre todos. Ele disse que as armas mágicas e os soldados do templo do anfitrião celestial não eram nada.
Os que estavam embaixo achavam que esse jovem tinha claramente ultrapassado os limites de sua sanidade. O jovem perguntou: essas pessoas do templo realmente não tinham mais nada? O jovem ainda era muito mais forte do que a hoste celestial. Como isso poderia ser possível? Zheng Yu perguntou. Será que eles realmente estavam planejando fugir dele? Ele achou isso muito patético. O homem gritou que todos eles estavam muito fracos e que logo morreriam. De repente, um guerreiro local, Wu Shibao, apareceu. Ele pensou: como isso é possível? Como esse jovem conseguiu se livrar de dois poderosos guerreiros do 8º degrau tão facilmente? Lun Zhengyu sorriu. Ele disse que havia mais alguns destemidos que haviam chegado ao seu destino. A garota da arma mágica do templo da hoste celestial disse a esse jovem para não ser arrogante. Sua chama é muito forte, mas isso não a prejudica de forma alguma. Portanto, o oponente deve ter medo dela. Outra garota do mesmo templo perguntou o que havia acontecido aqui. Ela queria saber onde estavam Wu Shibao e os outros. Seu colega disse que acabou. Esse jovem é incrivelmente forte. É preciso ter cuidado com ele. O formidável jovem perguntou: o templo da hoste celestial não tinha mais ninguém? Por que eles enviaram esses fracos? Eles poderiam voltar e deixar seu mestre morrer em paz. Wu Shibao ficou furioso e gritou: como o rival se atreve a falar sobre o jovem mestre? Afinal, ele não era nada de si mesmo. O guerreiro usou a vara de Leviatã. O velho ficou surpreso. Como o jovem foi capaz de impedir um ataque tão rápido com seu corpo? Isso é simplesmente monstruoso. Esse Lun deve ser eliminado o mais rápido possível. O velho disse a seu colega, Chen Yao, para agir rapidamente. A garota disse que sabia. Os dois decidiram usar armas mágicas ao mesmo tempo. O jovem disse que era inacreditável. Para repelir o ataque, o jovem usou uma técnica de respiração. Tudo ao seu redor pegou fogo. Zheng Yu segurou em sua mão as mãos de sua rival. Ele perguntou se era dela. E acrescentou que se deve cuidar bem de seus membros. O jovem jogou esses membros para o rival ferido. Wu Shibao ficou surpreso. Seu oponente estava usando o dom do céu, desafiando o próprio céu. Se eles não se livrassem dele, isso levaria a consequências terríveis. O ancião do templo da hóstia celestial disse que tudo estava se encaminhando para o fim. Ele balançou sua arma mágica e disse que o jovem estava prestes a morrer. O homem ainda estava mostrando sua superioridade. Ele disse que eles poderiam continuar atacando, mas não durariam muito. Wu Shibao gritou para privá-lo de sua última força. Lun Zhengyu se perguntou: como eles poderiam roubar sua última força? Afinal, ele tem muitas delas. Mas eles podem tentar fazer isso. Os adversários não conseguiam aceitar o que o jovem estava fazendo. Eles sabiam que era impossível lidar com ele. E não sabiam como relatar o fato aos seus superiores. Os adversários decidiram se dispersar com medo. O jovem perguntou: eles estavam realmente com pressa de ir a algum lugar? Wu Shibao se viu destruído. Nosso herói perguntou: valeu mesmo a pena? Como resultado, todos os rivais foram destruídos. O líder do templo das hostes celestiais ficou indignado. Como isso poderia ser possível? Seus guerreiros são uma escória sem valor. Eles são apenas um bando de lixo. Os subordinados disseram a seu jovem mestre para se acalmar. Afinal, ninguém poderia sequer imaginar que Lun Zhengyu fosse capaz de destruir os 6 anciãos. O líder pensou que os rumores de suas mortes já deveriam ter se espalhado. Ele praguejou. Ele queria pensar em uma maneira de se livrar do jovem detestável. Ele temia que a reputação do templo da hoste celestial se perdesse. O líder decidiu mandar o Elder Jia embora agora para que ele não deixasse rastros. O Elder Jia apareceu na frente do jovem mestre. O líder disse ao cumprimentar o Elder Jia. O ancião imediatamente mostrou suas habilidades. As meninas gritaram e pediram que ele parasse. O jovem mestre achou que a habilidade do ancião só havia melhorado. O ancião perguntou: o mestre realmente quer forçá-lo a destruir aquele jovem? O ancião disse que cumpriria isso para o jovem mestre. Mas somente depois disso, o jovem deve permitir que ele entre no mundo dos deuses e dos homens. O jovem pensou: será que o idoso está lhe impondo condições? Ele está sendo astuto. O líder disse que cumpriria as condições do idoso. Só que ele tinha que cumprir sua tarefa. O jovem sentou-se no campo de batalha. Já haviam se passado 3 horas, pensou ele.
Ele não sabia para onde os outros tinham ido. Lun Zhenyu pensou que os guerreiros enviados do Templo da Hoste Celestial já deveriam ter aparecido. O ancião Jia apareceu atrás do jovem. Ele disse que esse temerário era muito descuidado. Como será que ele ainda teve coragem de ficar aqui? O jovem imediatamente se levantou e ativou o sino dourado. O sino tocou e todo o lugar explodiu em chamas. O ancião disse que ele era bom nesse feitiço, mas ainda não conseguia resistir bem ao fogo. O garoto pensou que esse veneno que se espalhava poderia facilmente ferir alguém. Ele corroeria até mesmo um sino. O velho era imparável. O jovem ficou surpreso, pois não sentiu sua presença de forma alguma. A que velocidade esse velho se move? Lá, ele desapareceu novamente. O ancião Jia apareceu novamente, mas em um lugar diferente. Ele disse que a reação do jovem não foi ruim, mas só porque ele se esquivou uma vez não significa que teria sorte na próxima vez. O jovem continuou a se esquivar dos ataques do ancião. O garoto se perguntou por quanto tempo mais ele conseguiria se esquivar. Nesse ritmo, logo ele seria completamente envolvido por essa névoa. Precisamos fazer com que o ancião mostre seu rosto novamente. O garoto pensou: que tipo de magia as hostes celestiais têm? O jovem, ao refletir, percebeu que tudo se tratava de um parentesco sombrio. Ele sabe como combatê-la. O jovem pensou que poderia usá-la para fundir seu corpo com a sombra. O velho não tem habilidades de ataque, ele só pode mudar rapidamente a localização de seu corpo para o corpo da sombra. Zhengyu disse que nesse caso é preciso queimar completamente a sombra desse velho. O ancião disse que tudo isso era inútil. Mesmo que o jovem tivesse adivinhado que ele tinha uma linhagem de sangue com o morcego das sombras, ele ainda não seria capaz de detectá-la. O jovem disse que tudo o que você precisa é de uma chama. A sombra aparecerá imediatamente. Ele está certo, não está? O jovem acrescentou que o idoso não deve brincar com fogo. Caso contrário, ele pode se queimar. O velho estava assustado e indignado. Será que esse sujeito poderia realmente queimar uma sombra? O ancião disse que o jovem senhor não se atreveria a tocá-lo. Caso contrário, ele não o pouparia por nada. Caso contrário, o jovem senhor não o pouparia por nada. O jovem riu e disse que eles iriam ver isso. Quem poupará quem? E ele deu um chute no queixo do velho. O velho gritou que o jovem estava sendo arrogante. No entanto, ele não entendia nada da situação. O jovem, como sempre acontece nesses casos, ativou a cúpula protetora. Mas a cúpula não conseguiu resistir ao ataque. O jovem pensou: como é que de repente a cúpula protetora não conseguiu resistir nem mesmo a um único golpe? O velho disse mais uma vez que o jovem estava confiante demais. Antes de lutar com ele não queria descobrir nada. O ancião Jia acrescentou que poderia injetar veneno discretamente no corpo do jovem. Afinal de contas, ele foi um dos primeiros a passar a linhagem sanguínea do morcego das sombras. A energia venenosa e sua energia natural são a mesma coisa. Neste momento, o velho está esperando que os traços do envenenamento de seu rival apareçam. O jovem não reagiu de forma alguma ao envenenamento. O velho se perguntou como ele poderia suportar tal veneno. Afinal, ele está apenas em um nível insignificante de viagem astral. O ancião acrescentou que era necessário ter guerreiros, cada um com um dom natural. Ele está pronto para revelar a verdade ao jovem mestre. Opor-se ao templo das hostes celestiais é um empreendimento insensato. E disse que estava pronto para escoltar o jovem até o céu. O velho se esquivou e esfaqueou sua espada no corpo de Lun Zhengyu. O jovem estava sangrando. O velho disse que o jovem era resistente. Era uma pena, mas ninguém poderia salvá-lo agora. Lun Zhengyu ficou de pé, segurando-se com suas últimas forças. De repente, houve um enorme clarão à sua frente. O jovem viu seu avô aparecer na sua frente. O rapaz não conseguia ficar de pé e caiu de joelhos. O avô disse com pesar que o jovem estava sofrendo muito. O avô disse que a família Lun está em apuros. Será que ele pode assumir tudo isso para o jovem? O líder do templo guerreiro apareceu e disse que nesse caso, ele enviaria os dois, o velho e o jovem, em sua jornada final. Dois gigantes apareceram na frente do velho e do jovem Lun. O velho pensou que o templo da hoste celestial estava criando tais monstros. Eles são parentes de sangue das cobras e dos papagaios. No entanto, eles ainda estão no nível de viagem astral.
O ancião Jia achava que o velho Lun não deveria ter voltado para ser morto, e ele não deveria culpar ninguém por ser cruel. O ancião Lun decidiu resistir a esses monstros. Ele estava com medo de morrer dessa forma hoje. Lágrimas apareceram nos olhos do jovem. O ancião ativou seu dragão de fogo. O ancião disse que, como seu neto sabe, homens de verdade não choram. Essa é sua lição como membro da família Lun, e ele a aceitará. No entanto, a próxima geração da família Lun nunca deve abaixar a cabeça por causa disso. Mesmo que ele morra, o velho desembainhou a espada e disse que precisava abrir caminho para o bem de seu neto. O velho se apoiou em sua espada e continuou a sangrar. O líder do templo da hoste celestial pensou que esse velho havia deixado seu sucessor para trás. Quem poderia imaginar isso? O velho começou a ameaçar. Ele disse que o rival deveria deixar seu neto ir embora. Caso contrário, ele perderia sua mão. O líder do templo da hoste celestial disse que estava disposto a ver qual deles seria o mais rápido. O avô e seu neto estavam deitados no chão, derrotados. O avô estava sangrando. O jovem sentiu frio. Ele não conseguia ver nada. O jovem chamou seu avô. O menino abriu os olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lun Zhengyu não conseguia descobrir onde ele estava. O jovem ouviu uma conversa no cômodo ao lado. Ele percebeu pela voz que era uma garota falando. A porta do quarto se abriu e um estranho apareceu na soleira. Ela olhou atentamente para o jovem. Era Hou Ling-er. O jovem estava no palácio da dádiva do céu. Lun Zhengyu ainda não entendia o que estava acontecendo. A garota perguntou: quem era ele? Por que seu pai o salvou? O rapaz também ficou surpreso. Quem era o pai dela? E por que ele o salvou? A garota continuou: se não fosse por seu pai, o jovem teria morrido há muito tempo. O jovem disse que queria saber o nome do pai dela, e ao se apresentar, disse que seu nome era Lun Zhengyu, e acrescentou que estava disposto a retribuir a gentileza do Salvador. O interlocutor ruivo disse que seu pai, o mestre do palácio, era um presente do céu. Rosevan. O jovem pensou: esta é realmente a cidade de Jialan? O palácio do presente celestial foi construído nessa cidade. O que há lá? Exército espiritual, remédios milagrosos, artes marciais? Hou Ling-er perguntou ao jovem. Ele não está louco de medo, está? Um homem entrou na sala e disse que a garota deveria ser educada. A garota chamou o homem de pai. O jovem fez uma reverência e disse que o jovem Lun Zhengyu estava fazendo uma visita ao mestre do palácio de presentes celestiais. O homem disse que não havia necessidade dessas cerimônias. Embora ele tivesse recebido a designação de seu tio Hu, no final ele se atrasou e não conseguiu salvar o avô do jovem. O jovem pensou: seu tio Hu é o mestre? Um servo entrou na sala e disse ao senhor que o pessoal da facção Juventude Eterna havia voltado. O homem ficou furioso. O senhor Rosevan perguntou: por que eles vieram? O servo disse com medo: eles dizem que vieram para fazer fósforos. O dono da casa ficou ainda mais irritado. O homem disse a Zhengyu que descansasse bem aqui enquanto ele ia se encontrar com os convidados. O jovem disse que, se surgisse a necessidade, ele estaria pronto para cumprir qualquer tarefa do dono da casa. Rosevan disse, ao sair da sala, que tinha ouvido o desejo do jovem. A filha diz que seu pai deve tomar a iniciativa por ela. Ela não quer se casar com um homem da facção da Eterna Juventude. O homem concordou. Afinal de contas, essas pessoas não são nada adequadas para sua filha capaz. O jovem pensou que chegaria o dia em que ele vingaria seu avô. Ele só precisava ser forte o suficiente. Depois de um tempo, o jovem se recuperou e voltou a si. Ele decidiu observar a cidade de fora. Subindo no telhado de uma casa vizinha, ele olhou para a praça da cidade. Essa era de fato a cidade de Jialan. Havia vários rumores na cidade. Um jovem ouviu dizer que o chefe da facção da Juventude Eterna havia tomado concubinas. Outra pessoa disse que também tinha ouvido isso. Todas aquelas belas como uma flor, as concubinas haviam sido capturadas. O jovem viu Qiu Ye entre as concubinas. As mãos e a boca da garota estavam amarradas. O segundo chefe da facção da Juventude Eterna, Ma Luojie, abordou o mestre do Palácio da Dádiva do Céu. Ele pediu ao homem que lhe desse sua filha como esposa e prometeu passar sua vida com ela. Tudo o que ele precisava
era do consentimento de Ho Shewang. A moça pensou em quem aceitaria se casar com um noivo tão gordo. O noivo ficou chateado. Afinal de contas, ele já havia perdido 2,5 kg. O Sr. Ho Shewang disse que não suporta pessoas inúteis. Ele nunca forçaria sua filha a se casar com uma escória como essa. Se ele quiser se casar com sua filha, terá de mostrar sua verdadeira capacidade. O Sr. Ho Shewang colocou seu convidado, Lun Zhengyu, na frente e disse ao noivo gordo que, se ele derrotasse esse jovem, então fulano daria sua filha para ele. Malodzi se alegrou e disse: "O sogro está dizendo a verdade?" Ho Shewang ficou chateado e perguntou se esse homem ignorante não havia sido ensinado a não chamar as pessoas por qualquer nome. O noivo gordo possuía um nível de viagem astral de 8º estágio. Ele disse ao oponente que estava pronto para começar a luta. Disse Lun Zhengyu, oferecendo 3 golpes ao oponente. Se ele perder, nunca mais virá aqui. Ele também libertará todas as concubinas capturadas. O oponente concordou. O noivo pensou que, de uma forma ou de outra, ele tinha recebido 3 golpes. Ele definitivamente venceria essa luta. O noivo ronronou e disse, miau. O jovem percebeu que era parente do gato selvagem. Ele deu o primeiro soco. O jovem se esquivou com destreza. O noivo achou que seu oponente era muito rápido. Quem diria que ele seria capaz de se esquivar de sua pata direita fantasma? Seu oponente disse ao jovem que ele não poderia ser tão rápido da próxima vez. E girando no lugar, ele levantou uma coluna de poeira. Lun Zhengyu ficou parado. O oponente do gato não estava em lugar algum. As pessoas que estavam assistindo pensaram: que tipo de truques de cachorro são esses? Maluodi disse que, dessa vez, o oponente definitivamente não seria capaz de se esquivar. Lun Zhengyu viu o gato pular em sua direção, e mais uma vez, conseguiu se esquivar do golpe. O pretendente está chateado. Ele não acertou nenhuma vez e não tem mais jogadas. O que ele deve fazer? Ele não poderá se casar com Lin Er. Lun Zhengyu perguntou. Seu oponente não está no 8º passo do nível de viagem astral? Quem poderia imaginar que ele seria tão fraco? O chefe do Palácio da Dádiva do Céu disse que aqueles que têm uma linhagem de sangue com o gato selvagem têm uma técnica de batalha de apoio. Lutar 1 contra 1 é sua fraqueza. Maluoji, aparentemente, é o tipo de pessoa que só consegue dizer coisas estúpidas de forma arrogante. O homem acrescentou. Por que ele achava que um homem como ele poderia se casar com sua filha? O noivo fracassado voltou-se para seu rival e pediu-lhe que fosse seu professor. Ele disse que seguiria o jovem por toda parte e que, no futuro, ele seria capaz de fazer grandes coisas. E depois disso, ele se casaria com Lin Er. Os servos disseram que o jovem havia acabado de destruir a reputação da facção da Juventude Eterna. O jovem sugeriu ao seu oponente que se levantasse primeiro. Ele disse que se gostasse de jogar, deveria poder pagar, e que ele nunca mais deveria vir ao Palácio da Dádiva do Céu para cortejar, e que deveria libertar todas as concubinas cativas. Malodi disse que não entendia de que concubinas ele estava falando. Ele não capturou ninguém. Isso porque ele só ama Ling Er. Lun Zhengyu disse que hoje, a facção da Juventude Eterna desceu a rua com pompa, carregando a noiva do líder da facção em uma maca. Como disse Maloji, esse é definitivamente o trabalho dele. Será que ele está, mais uma vez, usando seu nome como disfarce, fazendo coisas terríveis? Os servos disseram que o médico trazido pelo jovem mestre Ye disse que a doença do senhor mais velho só poderia ser curada com o sacrifício de uma jovem. Ho Shewang disse, isso é um absurdo. O homem ficou indignado. O chefe do Palácio do Presente Celestial pensou que aquele velho havia chegado ao ponto de acreditar em todos os tipos de rumores falsos e estava disposto a arruinar a vida de uma garota inocente. Lun Zhengyu disse que a facção da Juventude Eterna havia capturado sua empregada. Ela precisa ser resgatada com urgência. O jovem disse ao se despedir. O líder da facção da Juventude Eterna, Ye Tong, olhou para a garota e sorriu. Ele achou essa garota muito bonita. Assim como o jovem mestre disse, esse velho era fácil de enganar. Malodi disse que sua família Shan geralmente tem uma grande guarda, e eles são muito reservados. Se não houver sinalização na estrada, você pode facilmente cair em uma armadilha. Somente seu pai conhece a estrada oculta. Não é possível subir a montanha,
mesmo que você siga em frente. Lun Zhenyu perguntou: o que fazer em um caso como esse? Ele não esperava que sua empregada já tivesse sido arrastada para a montanha para cultivar. O homem gordo disse ao jovem que não se preocupasse. Seu pai também foi enganado. Na verdade, ele é um homem de coração muito mole. Agora, só há uma saída. O jovem disse para participar do evento do grupo, uma caça ao tesouro. O homem estava explicando as condições do evento. Ele falou sobre as taxas e sobre como há muitos monstros diferentes nessas montanhas. O jovem disse que estava dentro. O homem gordo disse que havia preparado roupas para subir a montanha e tudo o que era necessário para isso. Deveríamos esperar até o início da manhã e começar a escalar. Os jovens estavam sentados em uma taberna. Eles viram um homem cair da escada. Havia uma garota de cabelos verdes no andar de cima. Ela disse que esse patife imprudente não ousaria molestá-la. O homem chorou e implorou à senhora que tivesse misericórdia dele. A garota disse a ele para sair e ficar fora de sua vista. O homem gordo, ao ver a garota, pulou de alegria e disse que era sua prima Nana. A garota ficou surpresa. O que ele estava fazendo aqui? O homem gordo também ficou surpreso com a reação de seu primo. A prima Nana atacou Lun Zhenyu e o chamou de traidor sem vergonha. Ela disse que não esperava que ele se atrevesse a aparecer na frente dela. A entrada da montanha apareceu diante dos jovens e dos outros viajantes. O homem gordo perguntou gentilmente ao seu companheiro o que havia acontecido entre ele e seu primo. O jovem respondeu que não havia acontecido nada entre eles. A garota mais uma vez chamou o jovem de canalha sem vergonha. Lun Zhenyu disse à garota que a senhorita Liu o havia criticado muitas vezes. Mas por que não contar a ela quando e como eles se conheceram? A garota disse que ele não conseguia passar um dia sem se lembrar disso. Ela o repreenderia 10.000 vezes por isso. Em outro local de descanso no escuro, perto da fogueira, o homem gordo disse que eles estavam na metade de uma área nebulosa. Fett acrescentou que a trilha é bastante perigosa. Com o tempo, ela pode mudar. Mas felizmente, ele havia roubado esse maravilhoso mapa da biblioteca de seu pai. Caso contrário, ele não sabe por quanto tempo eles teriam vagado sem rumo. Os rapazes perceberam que a moça estava indo para algum lugar. O homem gordo perguntou para onde a irmã estava indo. A jovem disse que depois de uma longa viagem, estava indo nadar. Lun Zhenyu disse que aqui é perigoso e que eles poderiam sair a qualquer momento. A garota de cabelos verdes, sem virar a cabeça, disse que não era ele quem deveria decidir isso. Os jovens viram muitas luzes vermelhas na floresta noturna. O homem gordo pensou: o que poderia ser isso? Maligie disse ao jovem que procurasse sua irmã, e aqui, ele mesmo cuidaria disso. Olhando por trás dos arbustos, o jovem viu uma moça. Ela estava chapinhando na água. A moça lhe perguntou o que ele estava fazendo aqui. O jovem pediu à moça que se vestisse. Ele se afastou por educação. Nana se vestiu e voltou sua atenção para as luzes vermelhas junto com o jovem. Era algo estranho. O jovem disse que fazia muito tempo que ele não usava a habilidade Chama Roxa Celestial. Então, ele decidiu testá-la agora. O jovem apontou sua chama roxa para esse estranho monstro-aranha com luzes vermelhas brilhantes. A garota ficou assustada e se agarrou ao jovem. Ele perguntou: ela não está no 9º nível do reino Suangan? Por que ela tem medo de uma fera que não está nem no estágio de cultivador do 9º nível? Nana respondeu que essa não era a questão. Ela tem medo de animais rastejantes desde que era criança. Eles deixam seus cabelos em pé. O jovem pegou a menina nos braços e disse: ele quer ver quantas aranhas o monstro pode soltar. As aranhas queimaram nas chamas. A enorme aranha-monstro liberou uma gosma verde na direção dos jovens. O jovem, com a garota nos braços, pulou para cima. A garota gritou para que o rapaz não se atrevesse a aproveitar a situação para tocá-la. O jovem disse que era hora de acabar com esse monstro e puxou uma espada mágica. Os jovens voaram ainda mais alto. O jovem apontou sua espada mágica diretamente para o monstro-aranha. O monstro de olhos vermelhos parecia ter sido destruído. O homem gordo disse que já havia destruído todos eles por sua vez. O jovem descobriu um estranho objeto verde. Ele se perguntou o que era aquilo. O homem gordo pegou uma enciclopédia no escritório de seu pai e disse que iria dar uma olhada agora. Maligie disse que isso é muito estranho. O livro diz apenas que essa coisa é chamada de Xuan Yang Shuo, mas suas propriedades e usos não são mencionados.
É a primeira vez que ele se depara com algo assim. Meia hora se passou. Por fim, os jovens conseguiram sair da área enevoada. O homem gordo disse que estava muito cansado. A garota que estava andando por último escorregou e caiu. O homem gordo correu até a prima e perguntou o que havia de errado. A garota disse que estava se sentindo estranha. Havia fraqueza em todo o seu corpo. Malodze disse que nesse caso ele a levaria no colo. Eles estão quase chegando ao topo. A garota se perguntava: será que o homem gordo poderia realmente carregá-la? No final, o homem gordo caminhou sozinho. Lun Zhengyu carregou a menina em seus braços. Eles continuaram a subir a montanha. De repente, a população local apareceu para encontrar os jovens. Todos estavam descendo a montanha e fazendo isso muito rápido. Um jovem agarrou a mão de um viajante e perguntou por que todos estavam fugindo. O homem assustado disse que eles deveriam fugir dali rapidamente. Caso contrário, poderiam perder suas vidas. Os jovens olharam para frente e viram enormes flashes brilhantes surgindo em algum lugar à frente, atrás das árvores. O gordinho olhou para o mapa. Depois de atravessar esse vale, haverá um lugar onde seu pai costuma cultivar. Além disso, esse é o caminho para o topo da montanha, logo após sair da região enevoada. Os jovens olharam por trás dos arbustos e viram uma estranha carnificina à frente. Havia homens armados lá e corpos decapitados no chão. O líder dos homens armados, escondendo o rosto, perguntou se havia algum outro homem-bomba disposto a cruzar esse caminho. Os homens armados perguntaram quem estava na frente deles. Esta montanha pertence à família Changchun. Eles pagaram para escalar a montanha e cultivar. Quem lhes deu o direito de bloquear esse caminho? O líder riu e disse que, mesmo que o líder da família Changchun ainda esteja vivo, ele morrerá em breve. O chefe tirou o cocar e acrescentou que essa montanha agora pertencia a eles. Malodze viu que era Ye Tong. Ele gritou indignado: o que esse patife fez com seu pai? Lun Zhengyu agarrou o homem gordo e o puxou para o lado. Ele disse ao homem para se acalmar. O homem gordo disse que ele deveria fazer o homem pagar. O jovem disse ao homem gordo que não tivesse pressa. Afinal de contas, eram apenas 2 homens. E talvez eles não conseguissem enfrentar o inimigo cara a cara. Fett perguntou: o que eles vão fazer? Ele não sabe o que há de errado com seu pai e Qiuye agora. Os jovens voltaram para a garota. Ela ainda estava sentada perto da árvore, exausta. Malodze disse que a garota provavelmente se envenenou. Lun Zhengyu olhou para suas mãos e disse: a linhagem sanguínea da aranha de ferro de sua irmã está despertando. Ela já está no 9º nível do reino divino. E está na hora de ela despertar. Ele não sabe por que ela não despertou antes. Deve ter sido por causa do recente encontro com a aranha gigante. De repente, Nana se levantou e começou a se contorcer de dor. A garota começou a despertar. Seu corpo começou a sofrer estranhas transformações. O jovem agarrou a mão da garota. Ele disse que talvez ela não conseguisse segurá-la. Ele teria que usar sua força para ajudá-la a despertar. A garota caiu de joelhos e gritou bem alto. Estranhas protuberâncias que pareciam pernas de aranha apareceram em suas costas. O jovem saltou para o lado. E Tom viu um feixe de luz aparecer em algum lugar nas profundezas da floresta, apontando para o céu. O homem disse que, até onde ele sabe, somente bandidos roubam pessoas no meio das estradas. E Tom disse que fazia muito tempo que eles não viam Zhengyu. Da última vez, o jovem conseguiu escapar das mãos do Elder Jia, mas agora ele havia se entregado. O jovem disse que não conseguia acreditar que era alguém do salão marcial celestial. Yeton perguntou: que reino o jovem alcançou? Ele só conseguiu destruir alguns monstros sem valor e bebeu um pouco de elixir espiritual. Ele realmente acha que é um oponente? Gênio disse que não havia dito que lutaria sozinho. Ao seu lado, havia uma garota-aranha e um gato gordo. Yeton disse que nesse caso, todos morreriam juntos. Ele ordenou que seus servos os atacassem. Todos prestaram atenção enquanto a garota-aranha pegava aquela coisa verde. Ela tentou ativá-la. A garota perguntou se o velho já tinha ouvido falar de 100 redes. Todos os presentes ficaram surpresos. A garota sugeriu ao oponente que perguntasse ao seu pessoal: como é agradável? Yetong viu isso e ficou muito assustado. Seus guerreiros estavam emaranhados em uma teia de aranha. A teia era muito forte.
Lun Zhenyu ativou suas capacidades de energia e uma chama ardente apareceu à sua frente. Yetong disse: "Esse é um talento incrível. Não é como a linhagem sanguínea da família do dragão da cidade de Longyuan. Pelo contrário, é mais como uma linhagem quase extinta. Essa é a linhagem dos 9 dragões." E Tony acrescentou: "O oponente realmente acha que é isso?" Todos viram cristais mágicos vermelhos começarem a aparecer na frente do velho. Os homens armados pensaram que eram golems de pedra. Diz a lenda que os golems de pedra são guardiões, esmagadores de mundos que se escondem nos anos secos, nas montanhas sempre verdes. Será que eles foram destruídos? Fett disse: "Talvez esses sejam os trituradores mundiais?" Ele acrescentou que seu pai foi enganado por Yetong, mas isso não acontecerá com ele. O Homem-Gato acrescentou que tiraria a pele daquele, mesmo que tivesse que morrer hoje. Yetong disse sobre seus oponentes que cada um deles estava apenas no 9º nível do limite de pensamentos errantes. Se Maluoji quisesse lutar com ele, ele o destruiria rapidamente e sem dor. O Homem-Gato atacou o vilão com fúria em seus olhos e disse que o destruiria. Um dos guardas deu um soco no Homem Gordo. O jovem voou para o lado, chocando-se contra uma rocha. Yetong disse que seu pai era um tolo. O filho, um desperdiçador. Essa montanha só poderá prosperar se for colocada nas mãos de um homem como ele. O jovem disse a Yetong para deixar seu pai ir embora. Yetong disse que o jovem não deveria se preocupar. Seu pai ainda pode estar vivo. Yetong lamentou e disse que ainda não tinha tido a chance de apreciá-la, mas ele o faria em breve. Lun Zhenyu não podia mais tolerar tal ilegalidade. Ele disse que destruiria Yetong agora e o atacou. Seu enorme guerreiro apareceu na frente do mestre. Ele montou um bloqueio e protegeu Yetong do ataque do jovem. Yetong riu. Ele disse que nem mesmo 100 pessoas como esse jovem seriam capazes de destruir sua guarda. Outra pessoa apareceu na montanha. O jovem se perguntou se era seu tio Hu que havia chegado aqui. O tio Hu não estava sozinho. Uma beldade de cabelos vermelhos estava com ele. A garota exclamou alegremente e cumprimentou seu mestre. O jovem perguntou se Kyuye estava bem. Como ela está se sentindo? O Sr. Hu disse que estava tudo bem. O tio chegou a tempo. O jovem abraçou Kyuye e disse que de agora em diante ela estava proibida de deixá-lo. Ele acrescentou que estava muito preocupado. Yetong disse: "Qual é o sentido de proteger a família dragão se eles já caíram? Por que o Sr. Hu não vai ao salão de batalha celestial deles? Riqueza e beleza, tudo estará a seus pés." O tio perguntou: "De qual salão celestial estamos falando?" Ele acenou com o dedo para os guardas. Disse-lhes que viessem imediatamente. Os jovens que estavam na montanha para cultivar notaram que os guardas obedeciam ao tio Hu. Eles disseram que havia rumores de que os guardas de pedra eram tão cruéis que sempre escolhiam o mais forte. Eles obedeceram a esse guerreiro, portanto, ele está no reino dos imortais. O tio Hu acariciou a cabeça do guerreiro de pedra e disse que ele era um bom menino. Yetong ficou terrivelmente assustado. Yetong abaixou a cabeça e disse que não esperava que essa pessoa fosse tão forte. Afinal de contas, ele havia subjugado facilmente esse guardião de pedra. Desde os tempos antigos, os fracos têm comido os fortes, e todos os tesouros dessa montanha agora pertencem a esse guerreiro. Yetong disse que estava indo embora. Lun Zhenyu disse: "Para onde esse velho está indo?" Kyuye disse que seu jovem mestre deveria endireitar aquele homem mau. Yetong pensou: ele pode ser mais alto que esse jovem, mas esse cara tem uma linhagem estranha. Não seria fácil lidar com ele. Yetong parou, virou-se e decidiu que lutaria com o jovem. O jovem, sem pensar muito, deu um salto e aplicou uma palma de vento espiritual. O velho foi jogado para trás. Yetong estava deitado de costas e tossindo sangue. Lun Zhenyu pisou no peito de seu oponente e perguntou: "Que mão silenciou o pai do Homem-Gato?" O jovem inchou o braço de seu oponente. O vilão gritou para que alguém trouxesse o mestre até aqui. Os subordinados trouxeram o pai do Homem-Gato. Malodze correu até seu pai. O jovem perguntou como seu pai poderia ser tão ingênuo a ponto de obedecer a esse canalha. Foi isso que aconteceu. O idoso baixou os olhos e disse que a culpa era realmente dele. Ele havia sido negligente com o assunto. Yetong disse que não fez nada.
E agora que o grande mestre está são e salvo, eles poderiam deixá-lo em paz? Yetong acrescentou que estava indo para o templo marcial celestial. O homem-gato gritou que o homem à sua frente era de qualquer forma um canalha. Afinal de contas, ele havia machucado seu pai. O vilão disse que parece que o segundo mestre não vai deixá-lo ir. Então ele pode destruí-lo. No entanto, o segundo jovem mestre não tem as mesmas habilidades que ele. O homem-gato com olhos ferozes disse: "O vilão quer checar isso?" O velho disse ao filho para não cair na chantagem do vilão. O gato disse ao pai que a culpa era toda dele. Mas infelizmente, ele percebeu isso tarde demais. O gato humano se lembrou do que seu pai havia lhe dito antes. Ele havia dito que era um grande mestre do clã Changchun, e o jovem logo cresceria e se tornaria o segundo mestre do clã. Ele não poderia mais ficar tão distraído. O pai prometeu ensinar ao filho a técnica da linhagem de sangue do espírito de gato da família. O pai então contou ao filho sobre a técnica especial das 4 qualidades. São elas: visão, olfato, som e sombra. O jovem então disse que não queria estudar. Ele queria ser um chefe e dar grandes banquetes. O homem olhou para o jovem e disse que nesse caso, Lodi não precisava seguir o caminho de seu pai. O homem-gato disse a Yetong que seu pai havia usado a sombra especial das 4 qualidades daquela vez. Dessa vez, o jovem iria destruir seu oponente com ela. Ele deveria saber que o clã Changchun não toleraria tais patifes. Yetong respondeu que não desejava lutar contra o segundo mestre do clã, mas que deveria saber que seu pai havia perdido para ele usando aquela sombra especial das 4 qualidades. O gato humano pensou que não queria estudá-lo, com medo de que todo o seu corpo ficasse dolorido. Mas agora, ele percebeu que, se não fosse forte o suficiente, ninguém o enfrentaria. Maluoji gritou que seu oponente estava prestes a morrer. Wutong se perguntou: o que aquele jovem está fazendo? Será que ele é realmente uma sombra especial das 4 qualidades? De repente o jovem vomitou. Ele tossiu e disse que precisava de ajuda. Yetong apertou o estômago e disse que havia um fedor muito forte ao redor. O gato se agachou, levantou-se e atacou o oponente. Yetong não esperava por isso e caiu no chão. O vilão foi ferido por um gato. O sangue jorrava de seu peito. Yetong gritava de terror e dor. As testemunhas do incidente ficaram surpresas. O gato humano, usando um ataque não convencional, foi capaz de lidar com seu oponente. O gato humano havia comido tanto durante todo o ano que o odor de sua boca havia destruído Yetong. Maliji ficou surpreso. Será que ele foi capaz de destruir um adversário tão forte? O pai disse que seu filho estranhamente quase destruiu todo mundo aqui. De qualquer forma, Yetong não era tão fácil de derrotar. O tio Hu disse que, desde os tempos antigos, quando um jovem herói aparece, as novas gerações seguem seus passos. Nesse caso, foi um pensamento profundo e equivocado. Dito sem motivo algum, o pai contou ao filho Loji que durante o despertar, há 10 anos, houve um caos no clã Changchun. Seu avô havia sido destruído pelo templo da hoste celestial. Hoje, o esmagador mundial havia despertado novamente. O homem acrescentou que durante todo esse tempo, ele viveu como se estivesse em um nevoeiro. Agora, seu filho precisa continuar sua luta. Malodi perguntou a seu pai se era verdade que Yetong não havia feito nada contra ele. Seu pai dizia que ele estava apenas fingindo, e acreditava que o jovem não queria crescer de forma alguma. Isso sempre o incomodou. O gato jovem gritou com seu pai: por que ele não vai ao teatro? Ele é muito bom em fingir. O tio Hu disse que eles finalmente haviam chegado. Nessa rocha está o triturador mundial. O tio Hu perguntou a seu sobrinho se Zheng Yu sabia por que ele havia sido expulso do templo da hóstia celestial. Anteriormente, o templo da hóstia celestial queria tomar posse de tesouros especiais. Eles libertaram as bestas demoníacas aprisionadas na montanha Changchun, tornando inabitável uma área do tamanho de 160 quilômetros. Os membros do clã da mãe do jovem, o clã Changchun e o Palácio do Presente Celestial formaram uma aliança contra o templo do anfitrião celestial, o que lhes permitiu derrotar o esmagador mundial. Ao saber do passado do jovem, ele foi banido do templo das hostes celestiais. O tio Hu acrescentou que a britadeira despertaria em breve e que o templo da hoste celestial havia se preparado para isso. Eles já estão velhos,
Mas eles, a geração mais jovem, ainda têm muito pelo que passar. O homem continuou. Pelo que ele pode ver, embora os jovens tenham algumas falhas, eles se complementam bem. Se o selo do esmagador mundial for enfraquecido, ele se tornará ainda mais forte e procurará destruir tudo ao seu redor. A garota disse ao tio Hu que havia trazido o resto dos guardas. Todos olharam em volta e viram que era Lin Er. Rochewang disse que seu palácio de presentes celestiais nunca havia enfrentado o rei do continente. Mas eles já haviam lutado contra o esmagador mundial antes. O líder do Palácio da Dádiva do Céu pediu ao irmão Hu que deixasse as crianças levarem esses pergaminhos. Eram pergaminhos com informações muito valiosas. Os guerreiros se entreolharam. O líder do Palácio do Presente Celestial disse que eles concordariam com o preço. O tio Hu chamou seu oponente de um velho astuto que está tentando enganá-lo. O interlocutor disse que esses tesouros são difíceis de obter, mesmo com toneladas de ouro. Os homens começaram a pechinchar. A contagem era de dezenas de gemas espirituais. As gemas espirituais estavam cheias de energia espiritual. Elas eram um recurso importante para o cultivo. Lun Zhenyu pensou que em seu tesouro espacial ele tinha um cajado de aniquilação da montanha, uma palma, uma adaga que rasga a alma, e um martelo celestial. Ele se ofereceu para trocá-lo. Essas habilidades do Templo da Dádiva do Céu são boas, mas não são adequadas para ele. O líder do Templo da Dádiva do Céu concordou. Ele disse que essas habilidades eram do mesmo nível. Mas nas habilidades marciais do Templo do Presente do Céu, pode haver algo oculto. O tio Hu, depois de estudar um dos pergaminhos, disse que se tratava de uma estampa Daluo, e ela combinaria muito bem com Zhengyu. O jovem perguntou por que o tio Hu pensava assim. O homem respondeu que a eficácia do selo se manifesta de forma completamente diferente em pessoas diferentes. Na melhor das hipóteses, ele seria mais forte do que as habilidades de nível superior. O oponente achava que o irmão Hu tinha um bom olho. Esse selo consiste em 9 etapas. Os primeiros 8 passos são muito simples. Entretanto, o 9º é a verdadeira essência da habilidade. Todos sabem que, quando a 9ª etapa é superada, a utilidade das 8 primeiras etapas aumenta drasticamente. Somente um gênio excepcional pode fazer isso. O líder do Templo dos Presentes Celestiais disse que, em sua memória, apenas uma pessoa foi capaz de alcançar o 9º passo do selo da mão Daluo. O jovem perguntou ao tio se ele precisava mesmo aprender essa habilidade. Para ele, parecia um desperdício de esforço. O Sr. Hu disse que seu sobrinho deveria saber que, ao cultivar habilidades marciais, a personalidade de uma pessoa é muito mais importante do que os segredos da habilidade. Um cultivador verdadeiramente poderoso não avalia as habilidades marciais com base no nível ou na escola. O jovem disse que entendia tudo. O tio Hu disse que, primeiro, o jovem deveria desistir de todas as técnicas marciais que havia aprendido. A chama púrpura celestial, o fogo da queda, a palma do vento espiritual não serão capazes de fortalecê-lo. Ele deve usar o esmagador de Deus. Ele deve usar a esmagadora de Deus, obtido durante o despertar da linhagem sanguínea. O tio disse que o sobrinho deveria aprender o primeiro passo, passando pelo calor e pelo frio, por 3 dias e 3 noites. O terceiro dia de treinamento havia chegado. O jovem estava em um tanque de água. A beldade de cabelos vermelhos olhou para a sala pela janela e pensou que seu mestre se sairia bem. Ao mesmo tempo, para enfrentar o esmagador mundial, o resto do grupo também estava aprimorando suas habilidades de luta. Qiuye ponderou. O tio Hu disse que o macaquinho seria seu animal de estimação de batalha. Todos estavam de acordo com isso. O Sr. Hu disse à jovem senhorita que o jovem mestre tem um talento incomum. Ele definitivamente pode empolgar todo o continente. 1 mês de treinamento intenso já havia se passado. Lun Zhengyu estava melhorando continuamente. Ele estava constantemente aumentando seu nível. Enquanto estava na margem de um corpo de água, o homem-gato voltou sua atenção para todas as coisas que aconteciam acima da superfície da água. Havia um sinal de que o rio estava virando. 29. A garota gritou que seu mestre havia conseguido.
Maluode disse que não esperava que Zhenyu fosse capaz de aprender o 7º passo do selo da mão do Luo. Se alguém continuasse tentando, poderia definitivamente dominar o 9º passo. O jovem pensou que ele ainda mostraria o templo da hoste celestial. O tio Hu e seu colega disseram que tinham algumas coisas para fazer no sopé da montanha. Os jovens devem treinar duro por enquanto. Quando o triturador mundial despertar, ele sacudirá a montanha inteira. A garota gritou para que seu pai voltasse rapidamente. Rosevan perguntou ao irmão Hu se eles realmente precisavam fazer isso. Houve uma tempestade na floresta. Estava chovendo muito. A garota disse ao jovem mestre que era necessário entrar. O jovem se virou para Qiuye e disse que esse lugar parecia estranho para ele. O jovem achava que estava com muito calor. Como pode estar quente no topo de uma montanha? A garota sugeriu que o jovem prestasse atenção em algo estranho e que olhasse para o chão. De onde estão vindo esses círculos? E por que o chão está pegando fogo? O homem-gato perguntou. Isso não pode ser obra de um espírito de fogo, pode? Seu pai havia lhe dito que o aparecimento de espíritos de fogo indicava o despertar do esmagador do mundo. Até que ele desperte, essas pequenas feras mágicas o protegerão. Todos perceberam que algo estava se movendo na fenda de onde o fogo estava saindo. Uma besta mágica ardente apareceu da rachadura. Essa fera rugiu. Nana disse que o animal estava olhando diretamente para ela. A garota se sentiu tensa. Havia mais animais, e todos eles estavam olhando para ela. Um dos animais tocou a garota com sua pata ardente. Suas roupas queimaram no mesmo instante. Nana gritou de susto. O gato-homem disse que isso era um problema. A garota empurrou o animal com o pé e disse que ele não tinha o direito de fazer coisas tão obscenas com ela. O jovem achou que isso não ia acabar bem. Precisamos tentar restaurar pelo menos um mínimo de ordem. A pata de uma enorme fera apareceu atrás dele. A besta de fogo respirava fogo, e línguas de chamas eram lançadas ao seu redor repetidas vezes. O homem-gato disse para ter cuidado. Os pequenos espíritos do fogo não se distinguem pela inteligência, mas os grandes protegem o triturador do mundo. Até que ele desperte, é preciso estar vigilante. O jovem pensou que era o sinal do conquistador da montanha. Zhenyu achava que os primeiros 8 passos do selo eram suficientes para lidar com os espíritos do fogo. O espírito do fogo se agachou e gritou bem alto. O som se espalhou pela floresta. O homem-gato disse que era ruim. Ele chamou por seus companheiros. Os espíritos de fogo podem se multiplicar. De 1, haverá 10. E assim por diante. Se a luta continuar por muito tempo, eles não terão chance de vencer. O pequeno espírito do fogo se virou e correu para a floresta. O jovem disse que ele parecia conhecer um lugar seguro. Vale a pena correr atrás dele. Os jovens correram para a floresta, e no caminho chegaram a uma caverna. O espírito do fogo voltou e trouxe para a garota um grande cristal. O homem-gato disse que essa é uma gema de espírito de fogo, uma condensação de muitos espíritos de fogo. Se você a usar para o cultivo, o poder aumentará drasticamente. Zhenyu pensou. Ele não esperava que a gema que ele estava procurando há tanto tempo estivesse aqui. Pessoas desconhecidas apareceram perto da caverna. Um deles, com um cajado, disse a Lun Zhenyu para lhe dar essa gema de espírito de fogo. E então, ele daria ao jovem uma morte rápida. O jovem pensou que o templo das hostes celestiais havia enviado um novo grupo de pessoas. O jovem disse maravilhosamente. O jovem havia acabado de vender todos os tesouros que lhes haviam sido tirados. Os estrangeiros disseram que o jovem era muito arrogante. Portanto, ele morrerá hoje. O jovem pensou que o mestre à sua frente era um mestre do limite celestial. Ele é mais forte do que o chamado Ancião Dia. O homem-gato decidiu ajudar Zhenyu e disse a um dos estranhos que ele era seu oponente. O adversário disse ao jovem que é muito difícil atingir o nível exigido em uma idade tão jovem. Portanto, ele conclui que o homem é um gato da família errada. Ele não tem chance de vencer. Zhenyu corajosamente deu um passo à frente e se preparou para lutar contra esse Cerberus infernal. O jovem riu e disse que os adversários não eram páreo para ele. Ele ativou o God Crusher e direcionou um jato de chamas ardentes para seus oponentes. O vilão pensou que a linhagem do jovem não havia sido vista na terra das hostes celestiais.
Ele pediu que seu oponente confessasse quem o estava ajudando? O jovem disse: por que ele deveria confessar? O oponente usou uma onda devoradora de inferno contra Lun Zhengyu. Os companheiros do jovem ficaram assustados. O jovem apertou o peito e pensou que seu meridiano havia sido inesperadamente bloqueado. O que ele deveria fazer? Ele se sentia mal, não conseguia nem respirar. O vilão se alegrou e disse que sua onda devoradora do inferno havia penetrado no coração do jovem. Ele sofreria muito e imploraria por misericórdia. O jovem disse que não admitiria a derrota facilmente. Zhengyu compreendeu o 9º passo de seu treinamento e o ultrapassou. Houve uma forte explosão nas montanhas. Um feixe de luz foi direcionado para o céu. Os moradores da vizinhança acharam que era um terremoto. Eles ficaram assustados e começaram a se esconder. O jovem gritou bem alto e levantou a mão. Os oponentes ficaram assustados. Esse era realmente o 9º passo do selo da mão Dalu? Os oponentes estavam sendo queimados no fogo do inferno. O jovem disse que, sem a perseguição daquele velho, ele não teria sido capaz de atingir esse nível, nem teria estudado o 9º passo. Após a batalha, tudo se acalmou. Os pássaros no gramado bicavam a comida. Os cristais vermelhos estavam por toda parte. Kyuye correu até o jovem e disse que estava muito preocupada com o jovem mestre. A garota colocou o braço em volta da cintura do jovem. O jovem pulou para o lado de surpresa. A garota ficou assustada e perguntou se havia machucado o jovem mestre. Nana apareceu no horizonte e deu o cristal ao jovem. Ela lhe disse para aceitá-lo. A garota acrescentou que o fogo não era seu elemento de forma alguma. Era completamente inútil para ela. O jovem agradeceu a beldade de cabelos verdes e, depois de aceitar o cristal de suas mãos, começou imediatamente a meditar na postura de lótus. Zhengyu estava muito tenso. A fera ardente se aproximou do jovem e tocou sua testa com a pata. Os amigos do jovem ficaram assustados e perguntaram o que ele estava fazendo. Isso pode acabar mal. O homem-gato disse que a gema do espírito do fogo era muito forte, e todos os ferimentos no corpo do jovem já estavam curados. Lun Zhengyu disse que tudo isso se deveu ao fato de o animal ter pressionado seu meridiano. Se não fosse por isso, ele não teria sido capaz de absorver a gema tão rapidamente. O homem-gato disse que seu amigo conseguiria atingir o limite dos imortais mais cedo ou mais tarde. Os jovens estavam sendo observados por pequenas criaturas verdes. O jovem percebeu que alguém havia pulado na água, o que chamou sua atenção. De repente, algo incrível aconteceu. A cabeça de uma enorme serpente apareceu sobre os jovens na caverna. O jovem envolveu a garota com os braços e disse a ela que tomasse cuidado. A cobra abriu a boca, expelindo um jato de fogo. O jovem disse que esse era o selo da destruição da montanha. Nana decidiu resistir a essa cobra e se lançou contra ela, transformando-se em uma aranha. O gato decidiu usar sua magia de garra de sombra direita e atacou a cobra também. O jovem pensou que essa cobra era 10 vezes mais forte do que as feras mágicas que haviam encontrado antes. A marca do conquistador da montanha foi aplicada. Essa cobra, pensou Zhengyu, tem uma velocidade assustadora. Se ele não tivesse atingido o limite dos imortais, já teria perdido a vida. Lutando com seu oponente, o jovem aplicou 9 passos em um e ativou o triturador celestial. Um poderoso feixe de luz apareceu, direcionado do céu diretamente para a cobra. A cabeça da cobra foi arrancada. O jovem pulou direto para o corpo do monstro decapitado. Ele não era mais uma ameaça. Os servos apareceram e ficaram surpresos ao descobrir que esse sujeito havia lidado sozinho com o esmagador mundial. De que família ele é? Alguém disse que ele era da família Lun, o país das hostes celestiais. Ninguém esperava que sua linhagem fosse tão forte. A família Lun se erguerá em breve. Ho Sevan, observando do lado de fora, disse ao Sr. Hu que ele estava certo. Lun Zhengyu, um verdadeiro gênio. Quanto mais ele luta, mais forte ele se torna. Essa besta mágica de 1000 anos, um destruidor de mundos, foi destruída pela habilidade de 9 passos em um. O Sr. Hu disse que, com um pouco mais de treinamento, ele atingirá um limite maior do que o deles. A gangue do Heavenly Host Temple, conhecida por sequestrar crianças talentosas e promissoras, pode chegar em breve. Foi exatamente isso que aconteceu. Dongfang Xiaobei apareceu. O homem disse que, como o jovem havia destruído o triturador mundial,
ele deveria entregá-lo a eles. O templo da hóstia celestial ajudaria a família Lun a se reerguer e garantiria uma posição elevada no templo da hóstia celestial, sem mencionar o ouro e os tesouros. Zheng Yu perguntou: que benefício isso traria para o templo do anfitrião celestial? Dongfang Xiaobei disse ao jovem que não se atrevesse a afastar a mão estendida para ele. Se todos eles, os 3 anciãos do templo da hóstia celestial, o atacassem, o jovem não teria a menor chance. Lun Zhengyu disse: se eles querem atacá-lo, devem se apressar. Não há motivo para conversa fiada. Ou afinal, eles estão com medo? O interlocutor disse que, se eles não destruírem o jovem agora, não poderão mais ser chamados de templo das hostes celestiais. Portanto, ele será agressivo. A técnica do vento das sombras foi usada nessa batalha. Todos estavam extremamente concentrados e tensos ao máximo. Nosso herói percebeu que, depois de dominar o 9º passo, o nível de todos os outros passos também aumentou. Os oponentes decidiram que todos os 3 deveriam atacar ao mesmo tempo. Esse jovem está gravemente ferido pelo triturador mundial. Ele não conseguirá se segurar por muito tempo. Maluode disse que isso era uma vergonha. Como alguém poderia atacar os outros usando a superioridade numérica? O gato decidiu ajudar seu amigo e aplicou qualidades especiais de sombra. O gato sabia como atacar sem falhar. Todos começaram a arfar e a gritar que era um ataque de gás. E eles estão ofegantes. O Sr. Cat gritou para a garota, Lin Er, que ele havia se tornado muito mais forte. Maluode ficou muito satisfeito consigo mesmo. Um rival disse que se um homem gordo tentasse estrangular os outros dessa forma, alguém poderia cortar seu coração. O Sr. Cat foi ferido instantaneamente. O sangue jorrava de seu peito. O homem gordo caiu de joelhos. Ele estava sentindo muita dor.